A parte legal é que é normal. Ó, finalmente começou a gravação, né? Bem, pessoal, boa noite. É uma grande satisfação estar aqui com todos vocês para falar sobre esse tema aqui. Como eu disse, eu amo esse tema, né? A indústria de jogos eletrônicos, tá certo? É uma indústria que já está batendo números muito altos, tá certo? Por muito tempo eu acompanhei a indústria crescendo, quase se igualando à indústria de cinema, e finalmente superou. Aliás, não só superou a de cinema, como vocês vão ver aqui, superou a de cinema junto com a da música, tá? Para vocês verem como é uma indústria que está ganhando peso, tá? Ela tem crescido muito, porque o público que joga está crescendo junto com ela, né? Então, quem jogava na sua infância cresceu jogando, e os nossos filhos estão jogando, então isso está fazendo com que seja cada vez mais comum. Todo mundo está jogando hoje em dia, tá? E a gente vai ver alguns dados aqui, inclusive, segundo pesquisas recentes, o número de mulheres e homens que jogam é praticamente o mesmo, tá? Então não há diferenciação entre esses dois públicos, tá certo? Bem como quanto à idade. Inclusive, na verdade, tem um público que joga hoje muito mais velho, tá? A média de idade é uma média muito maior do que a de alguns anos atrás, tá? Ou seja, estamos envelhecendo mais jogando, né? A gente tem acompanhado essa indústria. E aí, um nicho que tem crescido bastante são dos jogos independentes. E aí é interessante, tem um autor, vou passar depois um artigo para vocês, né, para quem for da minha turma, quem quiser eu posso encaminhar depois por e-mail, se eu tiver acesso, que fala justamente a respeito de o que é um jogo independente hoje, o que é um estúdio independente. A concepção de estúdio independente, no início, era geralmente empresas, né, ou melhor, empresas, ou até um único desenvolvedor, né, geralmente uma equipe pequena, com pouca experiência, fazendo um jogo muitas vezes inovador, diferente daquilo que a gente vê no mercado, e com pouco recurso. Hoje é um pouco mais complicado. Você já vê alguns jogos taxados como independentes, publicados na Steam, na Nintendo e outros lugares, com orçamentos muito altos, por equipes que têm 15, 20 anos de experiência, com uma produtora. Então, assim, já está um pouco mais confuso. Mas aquela noção da produção independente, onde você, né, o desenvolvedor solo, ou então com uma equipe pequena, com pouca experiência na área, talvez, mas aí com uma proposta diferente, ainda existe e funciona bastante. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o processo de criação do seu primeiro jogo independente, tá? Então, assim, não vou entrar muito em detalhes sobre o processo de criação, porque eu teria que falar a respeito de escolher uma ferramenta e falar sobre ela. Eu vou querer perpassar várias delas, mostrar as oportunidades que vocês possuem. Provavelmente em um momento futuro, eu vou entrar um pouco mais e detalhar de uma delas, tá certo? Essa palestra que eu estou fazendo hoje com vocês, né, essa oficina, ela já vem sendo amadurecida ao longo dos anos. Eu fiz uma primeira palestra aqui em Tobias Barreto, acho que foi no Colégio Maria Rosa, durante o Ciência na Escola, tá certo? Onde eu falei justamente sobre a indústria de jogos, cenário e tendências. Em 2020, eu voltei a falar agora sobre o processo, né, de quem quer ser desenvolvedor de jogos. Aí já foi uma palestra, uma aula inaugural no nosso campus. E hoje estou aqui falando com vocês, né, um pouco mais sobre o mercado, mas focando principalmente na parte de desenvolvimento em si, para quem quer começar a aprender e desenvolver seus jogos independentes, tá certo? Bom, aí tá aqui, né, quase que esqueci de falar. Meu nome é Cristiano Lima Santos, sou professor do Instituto Federal Sergipe, campus Tobias Barreto, mestre em ciência da computação, tá? Como eu já comentei aí logo no início, um pouco de experiência na indústria de jogos, tá certo? Principalmente desenvolvimento de jogos web, adver games e alguns jogos para educação, tá? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a indústria de jogos eletrônicos, logo depois eu vou mostrar alguns indies, alguns projetos de jogos independentes de sucesso, tá? Vamos falar a respeito de oportunidades para quem está iniciando, quais as ferramentas que estão disponíveis, e aí eu vou pincelar aqui, esboçar um possível processo de desenvolvimento que vocês podem adotar, que leva em consideração o fato de que vocês estão aprendendo a desenvolver. Olha que bacana. Então, não é um processo em que você primeiro tem que sentar, estudar durante anos, para depois começar a fazer. Não, é um processo que já vai levar em consideração o fato de que vocês estão aprendendo ao mesmo tempo, tá? E aí, ao longo disso aí, eu vou comentar, né, como alguns exemplos, alguns projetos que eu desenvolvi nos últimos anos, não aqueles na época que eu trabalhei como desenvolvedor web, tá? Desenvolvedor de jogos web, são jogos mais recentes, projetos bem menores, só para citar como exemplo, e eu vou comentar sobre um projeto que está em andamento, que eu estou desenvolvendo com o professor Diego Silveira, tá? Que eu espero esse semestre abrir para a participação de alunos que tenham interesse. Bom,
Então, vamos primeiro falar um pouquinho sobre a indústria de jogos eletrônicos, para situar, né? Apesar de que quem já acompanha há algum tempo já tem uma noção, mais ou menos, de como é que está o cenário, tanto mundial quanto nacional, é sempre bom a gente lembrar isso para quem está começando, né? Porque às vezes a pessoa se pergunta, vale a pena, né? E eu vou dizer que vale. Por quê? Aqui são dados bem recentes, tá certo? Eu peguei essas matérias desse ano, uma do site InfoChannel e a outra do Olhar Digital. No cenário mundial, o valor total da indústria de jogos eletrônicos já excede hoje os 300 bilhões por ano. 300 bilhões por ano. Isso faz com que a nossa indústria dos jogos eletrônicos supere juntas as indústrias do cinema e da música. Chupa Hollywood, a gente passou de vocês, né? Por que isso? Como eu disse, todo mundo joga. É um processo de diversão, uma forma de diversão ativa, que leva a gente... Eu acho que alguém está levantando a mão. Alguém quer falar? Não? Então, eu só me confundi. Então, vamos dar continuidade, né? Eu ouvi o barulhinho, eu pensei que alguém estava levantando a mão. Então, a indústria tem crescido bastante, tá certo? E o que a gente está vendo hoje? Quantos jogadores existem? Estimam-se já mais de 2,7 bilhões de jogadores. Ou seja, da criança ao idoso, homens e mulheres, não importa a cor, raça ou credo, muitos jogam. A gente tem uma parcela expressiva da população mundial que está jogando hoje, um número muito grande, tá? E aí, mais uma vez, fica aqui a pontadinha, dessa vez agora para o Comitê Olímpico, que até hoje enrola para colocar os jogos eletrônicos como parte das Olimpíadas, né? Eu quero que eles me apontem qual é o esporte que existe 2,7 bilhões de praticantes ativos. Valeu? Enquanto isso, estamos aqui, né? 2,7 bilhões de pessoas que jogam, né, que participam deste mercado, tá? Bom, e quais são os jogos que mais a gente vê crescer recentemente? Jogos no estilo Battle Royale, como você já conhece, né? Free Fire, etc. MOBAs, como Dota, League of Legends, tá? Só um minutinho. Para quem não sabe, meu cão, Johnny, geralmente fica aqui no quarto e às vezes ele dá doida de querer sair, né? Peço desculpas. Então, continuando, né? MOBAs, como League of Legends, Dota, etc. Jogos de RPG, jogos de tiro em primeira pessoa, esses são os mais populares no mundo todo. Agora eu quero fazer um comparativo com o Brasil, porque aí muitas vezes o pessoal diz o quê? Se botar o LOL nas Olimpíadas, estamos lascados. Cara, tem que ter. Olha, nem futebol deve ter 2,7 bilhões de pessoas ativas. Pois é, não sei se tem 2,7 bilhões de praticantes ativos, só o futebol. Mas nos jogos hoje existem. Claro que isso aí é pulverizado em vários jogos, mas isso mostra a importância de levar em consideração os esportes eletrônicos, né, os esportes nas Olimpíadas. Uma hora eles vão aceitar, né? Então, assim, agora vamos comparar um pouquinho esse cenário com o cenário brasileiro, porque muitas vezes o que eu ouço é mas isso é lá fora. No Brasil não dá dinheiro. No Brasil isso não funciona. Será? O mercado de jogos no Brasil já deve atingir agora em 2021 2,3 bilhões de dólares. Tá certo? Ou seja, um mercado, uma fatia bem expressiva. Isso aqui é só quanto aos jogos. Neste primeiro, são dados da indústria como um todo, da venda de hardware, de software, de acessórios, etc. Aqui é o foco em jogos. Então, no caso, nos títulos mesmo vendidos, comercializados. Então, a gente vê um número muito expressivo quando a gente fala de 2,3 bilhões de dólares. 47% dessas vendas são para dispositivos móveis, 29% para consoles e 24% para PC. Então, apesar da gente achar que todo mundo que joga no celular só está jogando jogo gratuito, muitas vezes a gente tem essa impressão, não é. Olha só, 47% dos títulos vendidos são para celulares, na verdade, celulares e tablets. Mas o público de dispositivo móvel é mais focado em celular do que tablet, né? Quanto a quais são os tipos de jogos que eles gostam, geralmente são os Battle Royale também aqui, tá certo? Fortnite, etc. E esses são os que mais geram receita no momento, tá? Eu vou deixar aqui o link depois da minha página, cristianosantos.com/jogos, que é onde se encontra já esta apresentação, eu já deixei lá, tá certo? Para quem quiser baixar, bem como as dos anos anteriores, para quem quiser ver os dados e comparar, tá? Que lá eu explico um pouco mais a respeito de modelos de rentabilização, etc. Tá? Sempre que eu ouço isso, eu penso que é alguém, mas não, eu só estou atrapalhando. Né? Eu pensei que fosse alguém levantando a mão, mas não é não.
Se alguém levantar a mão, eu estou tentando acompanhar aqui no celular, eu acho que dá para ver aqui. Bom, agora eu quero falar a respeito de alguns jogos indie de sucesso, né? É importante a gente frisar isso, porque às vezes a pessoa diz, mas dá muito trabalho, eu não vou conseguir, ou será que eu consigo? Veja só, você é aluno do Instituto Federal de Sergipe, ponto. Já tem uma vantagem que muita gente não tem por aí. Por quê? Se você está com a gente está aqui para apoiar você em qualquer projeto que você estiver desenvolvendo até o fim, né? Alguns dos nossos alunos aqui podem confirmar isso. Então, se você está interessado em trabalhar com um projeto de jogo, desde que você esteja realmente, genuinamente interessado a trabalhar nesse tipo de projeto, você pode conversar com qualquer um dos professores que a gente vai tentar acompanhar vocês, tá certo? Então, tá aqui um primeiro exemplo, Stardew Valley. O criador dele, se eu bem me lembro, na época era estudante de computação, tá certo? Se eu bem me lembro, era estudante, eu acho que ele não tinha terminado ainda, eu estava para terminar. Esse jogo, ele disse que a primeira versão dele levou 1 ano, foi 1 ano e meio para concluir, mas levou mais de 4 anos até chegar do jeito que ele queria. Ele recriava a arte e tudo mais. E você pode pensar, poxa, que desperdício de tempo, né? Olha, não sei se é desperdício quando você consegue 10 milhões de cópias vendidas até o ano de 2020, né? Com o período aí da pandemia, mais de 2021, eu acredito que já deve ter somado aí mais alguns milhões a esse número. Então, eu não posso chegar e dizer que isso aqui não é um projeto que não deu certo. Pelo contrário, é um projeto que deu muito certo e que muita gente já tem falado sobre ele, tá? Ele começou como um jogo single player para PC. Eu comprei uma cópia desse jogo na época, sim. Mais tarde ele incorporou o multiplayer cooperativo. Eu comprei uma cópia para o meu filho para a gente poder jogar juntos. Então, assim, falo isso citando como exemplo eu mesmo aqui minha experiência, porque ele realmente atrai a gente, né? O pessoal que está elogiando aí sabe disso, né? Hoje ele é vendido para PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e lançaram, inclusive, uma versão para tabuleiro físico, cara, mas só nos Estados Unidos. Eu fiquei com vontade de comprar, mas infelizmente eles limitaram, né? O tabuleiro não estava tão barato, assim, está barato em dólar, quando a gente converte não fica. Mas, infelizmente, o maior empecilho é que eles não deixavam, né, a venda para cá, né? Eu acredito que por uma questão mais de logística. Mas, assim, o jogo tem dado muito certo, tá certo? Dink Smallwood. Rapaz, não fale não esse jogo. Tem gente aí ressuscitando minha infância. Não fale de Dink Smallwood, não. Esse jogo aí é muito interessante, mas deixa para comentar sobre esse jogo aí em outro momento, né? A proposta dele é muito boa, viu? Muitos jogos, muitas modificações nasceram desse jogo aí, Dink Smallwood. Eu joguei várias delas, né? Então, eu deixo aqui uma frase para vocês. O quanto você acredita em sua ideia? Esse rapaz aqui, ele morava com a namorada, trabalhava meio expediente, né, na época, para poder ter tempo de desenvolver esse jogo. A namorada esposa, né, que é namorado casal, né, ela teve que também confiar, acreditar, porque ela via ele dedicando 4 anos da vida dele a isso, mas os resultados foram incríveis. Depois que ele lançou esse projeto, deu tão certo que ele conseguiu abrir o próprio estúdio dele, já está trabalhando em outro jogo agora, acho que é Haunted Chocolatier, não sei se é assim que pronuncia a palavra, o nome, né? E, assim, lançou multiplayer, lançou versão em várias plataformas, como eu disse aqui, alcançou números muito expressivos, tá? Então, assim, o quanto você acredita em sua ideia? O quanto ele aqui teve que acreditar na ideia dele para ver isso aqui nascer? Ele mostra 6 ou 8 versões do desenho de Abigail, uma das personagens, um dos NPCs do jogo. Nem protagonista, nem personagem protagonista ela, ele fez 6 a 8 versões diferentes dela ao longo da história. Isso de um personagem, mudanças de gráfico, etc. O tempo todo ele estava melhorando. E o resultado foi uma obra-prima. Para muitos, ele superou o jogo que ele imita, que é Harvest Moon, tá? Esse jogo aqui ele é baseado em Harvest Moon e para muitas pessoas ele supera vários dos jogos da franquia. E o mais interessante é a própria Nintendo ela deixar esse jogo entrar na sua plataforma, né? Mas não teria como não deixar por ver a qualidade do projeto, sendo que o Harvest Moon sempre foi um dos carros-chefe dela, né? Bom, aqui um outro exemplo de jogo indie que deu muito certo, tá? Eu vou depois baixar esse chat inteirinho para ler, porque eu não vou conseguir acompanhar tudo. 15 milhões Stardew Valley vendeu. Pesquisei aqui e vi no site que postou agora em setembro. Então, ó, já conseguiu atingir 15 milhões. Como eu disse, já deveria ter alguns milhões a mais aí, né? Enfim, vou agora falar do Forager, outro projeto que deu muito certo, tá certo? E que, inclusive, eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele lá na frente, a respeito do desenvolvimento, tá? E o Forager, ele foi o seguinte, ele nasceu como um protótipo, tá?
de um jogo single player criado para uma Game Jam. O que é a Game Jam? É uma competição. E tem um site chamado itch.io, aqui o nome dele, tá certo? O link, que qualquer pessoa pode participar das competições. E esse site é uma coisa muito boa. Você submete seu projeto na competição e outros jogadores, outros desenvolvedores vão avaliar o seu projeto. Então, isso lhe dá muito feedback. O desenvolvedor falou que esse não era o primeiro projeto dele, a primeira tentativa de lançar um jogo independente. Ele já tinha feito vários demos, mas geralmente não tem boa aceitação. Só que Forager, eu incluí a versão na competição na Game Jam na época, gratuita. Quem procurar ainda pode encontrar essa versão, né? Tinha alguns bugs, algumas falhas, era um pouco mais pesado, mas já tinha muito mesmo da mecânica do jogo. E assim, atraiu tantos holofotes que ele conseguiu lançar esse projeto. Esse projeto foi criado no Game Maker, tá? Hoje é um jogo que já está com a versão multiplayer em beta, tá certo? Aliás, a essa altura ter concluído o beta, né? Que isso aqui eu copiei da apresentação que eu fiz alguns meses atrás. Disponível para PC, PS4 e Nintendo Switch. E em em apenas 2 meses, vendeu mais de 150 mil cópias, tá? Ele foi lançado em abril, de abril até maio, tá certo? E, na verdade, em menos de 2 meses, ele conseguiu vender mais de 150 mil cópias. E aí eu deixo a seguinte frase aqui: se você acredita em sua ideia, você deve tentar e tentar. E por que eu digo tentar e tentar? O próprio desenvolvedor desse jogo aqui, ele fala que não foi o primeiro projeto dele, né? Foi acho que 6º, 8º, sei lá qual era a numeração do projeto já. Quando ele lançou, ele teve muita dificuldade até conseguir chegar a um jogo bem polido, como está aqui hoje, né? E aí ele comenta sobre como ele conseguiu esses números tão expressivos e tão rápido, sobre o papel que um publisher ainda tem hoje, né? Muita gente fala já que você consegue lançar seu próprio jogo gratuitamente na internet, ou de forma paga na internet, e não precisa de publisher. Tá certo, você pode até lançar de forma totalmente independente. Mas ele e outros mais já comentaram, né, o outro que eu comentei agora há pouco, Stardew Valley, também teve uma publisher grande, forte por trás. Eles comentam muito sobre isso, de quão longe consegue alcançar, né, o público por meio dessas publishers. Então, sim, ainda tem um papel muito importante as publishers, tá? A gente vai falar mais sobre isso em outra oportunidade, senão a palestra hoje não termina, né? Aí, Game Jam, lembra André Young? Eu não conheço ele, pelo menos não me lembro agora, tá certo? Mas quem acompanha itch.io, né, essa plataforma, esse site, vai ver que é um site muito bom para quem gosta de projetos independentes, quem é jogador de projetos independentes, e para quem é desenvolvedor independente. Lá vocês podem comprar arte, música, até trechos de código, né, para poder desenvolver, né, para poder utilizar no seu projeto. Lá você pode publicar o seu projeto de jogo, você pode vender o seu jogo, tá? E lá mesmo tem essas competições que são muito úteis para quem está aprendendo, tá certo? Então, assim, é uma plataforma muito completa, eu diria que é uma ferramenta e tanto para quem está começando a aprender a desenvolver jogos, tá? Então, eu não descartaria essa plataforma do meu leque de ferramentas. Bom, e quais são as oportunidades que tem no mercado, né? Professor, eu estou querendo começar, mas antes de eu entrar, eu gostaria de saber o que é que eu vou ter lá na frente de benefícios e quais são os desafios que eu vou enfrentar. Bom, primeiro, uma grande vantagem dos jogos indie é justamente a possibilidade de inovar por meio do gameplay. Comentei aqui, ó, de Stardew Valley, Change. Eu vejo Stardew Valley inovando muito em relação a Harvest Moon, principalmente na parte narrativa, na profundidade da narrativa dos personagens, das coisas que você pode fazer no jogo. Falei também de This War of Mine, né, que é um jogo onde você está no meio de um cenário de guerra, né, está acontecendo uma guerra e você é somente mais um habitante que está lá preso tentando sobreviver, né, em meio a tudo aquilo. Então, tem vários projetos que, assim, muito provavelmente não teriam nascido de outra forma, tá? Inclusive, alguns dos jogos AAA que a gente tem hoje, que são muito diferentes, vamos assim dizer, geralmente um ponto fora da curva, nasceram de empresas que foram ousadas o suficiente para fazer aquele jogo, como a Rockstar quando lançou o GTA, né? Mas, assim, na grande maioria, o que a gente vê é uma sai à frente e consegue fazer um projeto de sucesso e uma dezena de empresas depois faz cópias daquele jogo, né? Então, o mercado de jogos mainstream, AAA, ele não tem uma variedade muito grande quanto a isso, né? Mas aí quando você vem para os jogos independentes, você tem uma janela se abre de muitas oportunidades para todos. Por quê? O custo é muito mais baixo, né? Você pode sozinho, com financiamento próprio, fazer, ou, como eu vou comentar aqui a respeito de financiamento coletivo,
Então, você consegue reduzir o custo, reduzir o risco que você vai ter e assume, então, um desafio maior, um risco maior, quanto a, de repente, alguém não gostar daquele seu jogo, né? Só que, na verdade, se vocês observarem, na maioria das vezes, os jogos dão muito certo, tá? Bom, a possibilidade de financiamento coletivo, né? Uma coisa que tem crescido nos últimos anos. Então, você não precisa... Opa, deixa eu olhar aqui. Forage tem análises muito positivas na Steam. Comprei, mas eu não joguei. Jogue, José Vitor. Você vai gostar, tá certo? O jogo, ele é muito bom, tá? Muito bom o jogo. Como o Estado Vale, concordo, né? Enfim, vamos continuando aqui, né? Podem falando que eu estou tentando acompanhar aqui também o chat, tá certo? Então, financiamento coletivo permite que você pegue uma ideia de projeto sua que você não tem certeza de que vai dar certo, mas faça um protótipo, um demo, uma boa explicação, jogue aí numa dessas plataformas e possíveis apoiadores investam nela, tá? Claro que se você conseguir que um site especializado em jogos comente sobre ele, né, sobre o seu projeto que está lá num Kickstarter da vida, vai ter mais pessoas olhando. Claro que se você puder alavancar isso até meio por anúncio, já vi alguns alavancando por meio de anúncio, que eu não sei se é interessante, vai gerar um custo, mas quanto mais pessoas aderirem à sua proposta, né, ao seu projeto, mais recursos você tem para começar um projeto. Com isso, você consegue já começar o projeto tendo recurso suficiente para o desenvolvimento. Isso reduz muito o risco financeiro do desenvolvimento do projeto. Uma coisa é você parar de trabalhar, vamos assim dizer, né, por um ano para dedicar aquele projeto e depois não dá certo. E outra coisa é você fazer um demo durante 1 ou 2 meses, faz a sua proposta lá num Kickstarter ou em outro site de financiamento coletivo, arrecada capital suficiente e começa o projeto, né? Então, você já reduz, já consegue mitigar aí, né, ou pelo menos reduzir, né, o risco financeiro do desenvolvimento daquele projeto, tá certo? Hoje em dia, é pedir para a streamer divulgar e apoiar. Sim, Ulisses, esse também é um outro ótimo caminho, tá? Ter o apoio de algum streamer, o que não é difícil, porque tem streamers que eles apoiam projetos diferentes que eles gostem. Então, você, de repente, joga aí para 5, 10, 20 streamers, compartilha com um blog, canais como o Canaltech, Tecmundo, né, websites, blogs, etc. E você tenta alcançar o máximo possível e mostrar que a sua ideia tem um diferencial. Projetos inovadores, né? Agora, claro, que não só inovação por inovação, mas inovação que traz diversão. Eles são muito bem recebidos, tá certo? Exemplo disso, inclusive eu comentei sobre isso na disciplina de tópicos alguns meses atrás, o projeto de desenvolvimento de uma campanha D&D, esqueci agora o nome da campanha, né? Que é o mundo de D&D mais conhecido daqui do Brasil, esqueci agora o nome. Como é que eu esqueci o nome? Tá? Não é Avalon, esqueci agora o nome. Mas, enfim, eles lançaram a proposta pedindo 80 mil reais para desenvolver, né, para voltar a desenvolver as campanhas. Isso tem pouco tempo que eles fizeram isso, tem poucos anos. Arrecadaram mais de 1,5 milhão, acho que quase 2 milhões. Né? Ou seja, uma ideia bem forte, bem consolidada, né, que tenha, que realmente mostre que tem valor, é muito, muito bem recebida pela comunidade. E as pessoas vão lá e investem, elas aplicam dinheiro nisso realmente, né? Então, vários projetos de jogos nascem assim hoje em dia, tá? Por meio de financiamento coletivo. Quanto à forma como você pode ganhar dinheiro com o seu jogo, você tem vários modelos, né, de receita. Você pode trabalhar com microtransações, pode trabalhar com assinatura, pode trabalhar com venda de licenças, que é o modelo que a gente está mais acostumado, né, quem é mais das antigas como eu. Mas eu diria para não focar nisso nos primeiros projetos. Os seus primeiros projetos deveriam ser para você testar o feedback da comunidade, aprender e receber um feedback. Será que a minha ideia dá certo? Será que o pessoal gosta desse meu jogo? Olha, eu quero fazer um jogo onde alguém pega um carro e sai atropelando pessoas por aí. Você está meio louco. Mas se você fizer o seguinte, botar no meio de uma corrida e você pode quebrar os carros dos concorrentes, e se tiver pessoas, depois trocaram as pessoas para zumbis, para evitar polêmica, né? Mas trocaram para zumbis e pode atropelar zumbis para ganhar pontos, nasceu o Carmageddon. Um jogo que fez muito sucesso na época e que foi proibido em vários países também, né? Por causa da sua pegada meio estranha, né? Mas, enfim, você consegue lançar projetos desse tipo e arrecadar recursos com eles. Esse jogo era vendido no formato de licença, de venda de licença, né? A cópia que você comprava, que era o mais comum antigamente. Tá certo? Mas, como eu disse, não foque tanto na forma de receber, de ter o recurso, né? A receita. Foque primeiro na diversão, foque primeiro na jogabilidade e em aprender com o processo.
o mais importante para qualquer um aqui de vocês que querem começar os seus projetos é aprender. Cada projeto de jogo que vocês desenvolverem deveria ter o objetivo de aprender algo. Seja uma linguagem, seja uma ferramenta, seja um conceito diferente. Vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. O aspecto multiplayer ou social como pilar do design, né? Vocês podem perceber muitos dos jogos, principalmente da época do Facebook, né? Começou no Orkut, foi para o Facebook, muitos exploravam isso, mas até hoje tem dado certo, né? Muitos jogos trabalham com essa ideia do multiplayer como um elemento central. Por exemplo, os MOBAs. O fato de eu confrontar um inimigo humano faz com que o jogo não precise se preocupar com uma inteligência artificial muito avançada. Um jogador compensa na estratégia, né, quando percebe a estratégia do outro, e com isso o gameplay fica desafiador, fica sempre alterando, né? Então, ele foca no multiplayer para criar o desafio, para criar uma mecânica que não se repete facilmente, que está sempre se atualizando. Foque também no multiplataforma. Hoje, a gente tem muitas ferramentas que permitem que eu crie um único código e exporte depois para web, para mobile, para desktop, etc. Tá? E essas ferramentas é que vocês deveriam utilizar, tá certo? No início, algumas plataformas não tinham isso ainda, então a gente teria que criar o mesmo projeto para web em uma ferramenta e para desktop em outra. Hoje a gente não precisa mais disso, tá? Então, quando vocês estiverem escolhendo ferramentas e vocês têm interesse de repente estar aí trabalhando multiplataforma, verifiquem se aquela ferramenta que vocês estão escolhendo, ela permite trabalhar multiplataforma e se é fácil trabalhar multiplataforma com ela, né? O gênero MOBA foi criado sem querer. Agradecemos ao Ice Frog por isso, né? Criador do mod para Warcraft 3, né? Excelente, joguei muito. O cara que criou o gênero MOBA estava bem triste no dia, porque isso só traz decepção para a vida do ser humano. Que nada, cara. O negócio é muito bom, é muito divertido para jogar quando você joga com amigos. A comunidade que tem se tornado cada vez mais tóxica. Mas vamos deixar isso para um outro professor aí mais da área de humanas, de sociais, falar sobre isso, né? Bom, e por fim, sobre o desafio, né? Devo publicar o meu jogo sozinho, né? Publico o meu próprio jogo ou por meio de uma publisher? Eu diria que os primeiros projetos de jogo que vocês estão desenvolvendo, estão aprendendo, publiquem sozinhos por meio de uma plataforma como o itch.io, né? É mais com o objetivo de aprender, mas quando vocês perceberem que está maduro o suficiente, eu acho que vale a pena, sim, a entrada de uma publisher, tá? Os números são muito, muito escalados, né? Muito multiplicados quando a gente consegue uma boa publisher para fazer a divulgação. Algo que a gente talvez não consiga sozinho, tá certo? Bom, e quanto às ferramentas, né? Deixa eu voltar aqui, eu abri um espaço para comentar um pouquinho sobre as oportunidades que tem aí para a gente. Mas quais ferramentas dispõe aí no mercado para que eu trabalhe no meu jogo? Cara, esse é um ponto interessante. Depende muito do projeto que você quer fazer, tá? Eu vou comentar um pouquinho da minha experiência quando eu comecei a estudar jogos lá em 2001, 20 anos atrás, é história, viu? E o que eu vejo ainda hoje, que às vezes eu vejo algumas pessoas cometendo os mesmos erros. Quando eu comecei, era muito comum qualquer um que estivesse desenvolvendo um jogo com uma ferramenta maker, né, um game maker da vida ou outra ferramenta qualquer, a comunidade não achava que aquela pessoa não era um desenvolvedor de jogos de verdade, porque esses makers eram muito limitados na época, né? Achava que jogo de verdade você tem que usar um OpenGL, um DirectX, né? Hoje em dia vocês nem sabem que existe um DirectX mais no Windows, né? E que tinha que fazer isso com C++ e que tinha que escrever o código inteiro no Visual Studio ou das outras ferramentas que tem antigamente, CodeBlocks, C++, etc. Enfim, um processo muito mais trabalhoso. O que foi que eu percebi ao longo dos anos? Muitos daqueles que começaram estudando C++, criando tudo na unha, né? Criando seu motor inteiro na unha, depois de 2, 3 anos, desistiam. Porque o processo de criar o motor inteiro naquela época, lembrando 2001, né? Não é o de hoje, era tão trabalhoso que você acabava muitas vezes desistindo no meio do caminho, né? Então, muitos desistiam. Enquanto que eu percebi que as ferramentas makers, elas começaram a melhorar cada vez mais, hoje você consegue fazer jogos muito bem feitos com essas ferramentas e eu vejo elas no mercado. Então, não dispensaria. Qual a melhor ferramenta? Como eu disse, vai depender do seu projeto. Tá? Então, a depender do que você deseja fazer, de repente, um maker, como Game Maker, RPG Maker, Godot, vai ser melhor. Ou, em outra situação, uma Unity ou Unreal Engine, né? Que aí depende do tipo de projeto. Então, eu separei aqui quantas ferramentas para desenvolvimento, primeiro, né? Em 3 cenários, tá certo?
Ó, Marcos Vinícius já disse que usa o DirectX aqui nos projetos dele. Bacana, Marcos. Depois a gente vai trocar algumas ideias. Achei que funcionava melhor no MonoDevelop. Ah, cara, hoje em dia você pode utilizar o MonoDevelop, mas também pode já utilizar o Visual Studio ou o VS Code junto com a Unity, tá? Então, assim, funciona bacana. E eu já fiz alguns projetos, né, para aprendizado com a VS Code e funcionam muito bem, tá certo? Inclusive, quando eu comecei a estudar Unity, eu comecei estudando com MonoDevelop também, tá certo? Comecei com a MonoDevelop, e aí no meio do processo aí teve uma migração, eles começaram a utilizar o VS Code como um padrão, né, vamos assim dizer. E aí eu disse, na verdade, o Visual Studio Community, mas aí eu decidi testar com o VS Code e funciona perfeitamente bem, tá? Bom, então veja só, vamos supor que você quer trabalhar para um grande estúdio. Eu vou começar com isso. Aí, se você quer trabalhar para um grande estúdio, não, professor, eu quero trabalhar na Electronic Arts, eu quero trabalhar na Ubisoft, eu quero trabalhar na Nintendo. Então, o que é que seria mais interessante para mim? Então, nesse caso, se você tem esse objetivo e o seu foco é a área de programação, de desenvolvimento, né, como a gente geralmente chama, então eu recomendaria trabalhar com a Unity ou com a Unreal Engine, né? São dois motores grandes que a indústria indie usa, principalmente a Unity, tá? Eu não coloquei aqui nos meus slides, eu tirei, né? Quem pegar lá no meu site a versão 2020 vai ver que a Unity, se bem me lembro, é utilizada por 79%, eu acho, dos projetos independentes brasileiros, tá? Só ele não ficar fazendo 13, 10 atualizações por ano, não quebrar. Ah, Alessandro, concordo com cada palavra que você está dizendo. Esse é o maior problema, eu também concordo. Eles têm muitas atualizações, eles não são 3, antes era 4, agora está atrasando tanto por causa da pandemia que acho que são só 3 por ano grandes, e para cada uma delas eles saem depois fazendo os updates, né, as correções. E realmente isso bagunça um pouquinho. E assim, pelo tempo que ela já possui, tem algumas coisinhas nela que eu sentia que podia ser melhor, que podia ser mais fácil de desenvolver, né? Mas vamos deixar para falar sobre isso no momento que a gente falar mais especificamente sobre a Unity, né? Que, como eu disse, eu não vou entrar muito nas ferramentas aqui hoje, para não ficar muito longa essa palestra, tá? Bom, então eu tenho aqui que eu posso usar a Unity ou a Unreal Engine. A Unreal Engine também é uma escolha muito popular, essa geralmente por estúdios maiores, tá? A maioria dos estúdios menores, independentes, né? Menores que eu digo, com poucas pessoas, poucos desenvolvedores, geralmente focam na Unity, principalmente quem está começando, tá? Ela parece ser uma escolha mais fácil, vamos assim dizer, né? Mais fácil, uma curva de aprendizado menor, né? Para quem está começando. E você pode utilizar o VS Code como um ambiente para programação. E aí, como, acho que, quem foi que falou? Como o Alessandro comentou, pode também utilizar o MonoDevelop, pode usar o Visual Studio Community, mas assim, eu recomendei o VS Code aqui porque o VS Code ele é muito mais leve que o Visual Studio Community, tá? Geralmente, quando eu tento abrir o Community aqui na minha máquina, eu desisto. Então, eu prefiro trabalhar só com VS Code, porque você clica, abre na hora, né? E já está editando o código, tá? Vamos supor que você quer uma pegada diferente. Você tem suas próprias ideias, seus próprios projetos de jogos, né? Inclusive, para quem quer trabalhar em um grande estúdio, ele tem que criar um plano de carreira, vamos assim dizer, do que ele vai estudar, do que ele vai desenvolver, pautado nisso aqui. Que é diferente do que vai fazer a pessoa que está focada nisso aqui. Tá? Também fica aí essa dica. Então, quem está querendo trabalhar em um grande estúdio, geralmente vai construir uma carreira pensando em se especializar em algo. Por exemplo, eu vou ser programador de inteligência artificial para jogos de estratégia. Acabou. Pronto. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil ele conseguir um mercado num grande estúdio assim, com conhecimento mais específico, do que com conhecimento mais generalista. Diferente desse aqui. Esse aqui, muitas vezes, a mesma pessoa cria arte, cria programação, cria música, faz quase tudo, faz até o marketing, muitas vezes, né? Por quê? Porque são empresas pequenas, né? Muitas vezes, empresas de um desenvolvedor só, tá? Então, vamos supor que você tem uma pegada diferente. Você diz, não, eu tenho minhas próprias ideias de projeto e eu não tenho essa ambição, esse interesse de criar, de entrar em um grande estúdio. Eu prefiro criar o meu jogo, eu prefiro ser o dono da minha ideia e criar o meu jogo inteiro. Pronto, então, nesse caso, você pode escolher ferramentas que são mais fáceis de aprender. Nesse caso, temos aí o Game Maker, o Godot, né, a Godot Engine, tá certo? São duas que o pessoal tem assumido bastante. Vou mostrar aqui alguns exemplos de projetos feitos no Game Maker, mas quem procurar na internet vai achar muito mais, e talvez até alguns melhores do que o que eu vou apresentar aqui, tá certo? Então, você tem um espaço muito bom, principalmente quanto a jogos 2D, tá? Eu vejo isso, muito jogo 2D de qualidade, tá certo? Nascendo no Game Maker. Um exemplo é o próprio Forager. O Forager que a gente comentou aqui, ele foi criado no Game Maker, tá certo? E vamos supor, aí eu abri uma seção separada aqui, né, para quando você quer contar uma história. Como assim?
você tem o objetivo de criar um jogo, mas você quer criar um jogo baseado em história, um jogo de aventura ou de RPG, mas com foco em história. E você tem uma história bacana para contar, que acontece muitas vezes. Você hoje pode muito bem utilizar o próprio Game Maker para criar seu jogo, ou uma outra ferramenta que eu vou indicar aqui, que é o RPG Maker. O RPG Maker, ele entra na categoria dos makers, como o próprio nome diz, específico para jogos de RPG e de aventura, mas que quem pesquisar na Steam vai descobrir que existe um nicho de jogos criados em RPG Maker, que são os jogos de terror, vamos assim dizer, né? Jogos de suspense ou de horror em 2D, que tem crescido muito, tá? E são jogos que estão vendendo, tá certo, lá na Steam, então estão tendo números bons. Infelizmente, devido ao tempo, eu não consegui trazer números de jogos desenvolvidos para todos eles, tá certo? Números assim, quanto de receita cada um deles estão ganhando. Então, eu vou só comentar aqui. Mas quem procurar vai descobrir fácil esses jogos que eu estou comentando aqui, porque são jogos muito populares, tá certo? Na comunidade. Então, se você tem um objetivo de de contar uma história, né? Você não quer ser programador. Não, professor, eu não quero ser programador. Mas, sabe, eu tenho uma história aqui dentro de mim que eu queria contar e eu não tenho uma ferramenta aqui para isso. Ó, falaram aqui de Madhouse. Tem um, que eu não sei se é da mesma, que é, acho que é Mad Father, que é feito no RPG Maker, que, assim, o pessoal comenta muito sobre esse jogo. Vou deixar aqui esse nome para vocês, quem quiser procurar. Vou deixar alguns nomes aqui, tá certo, de jogos, e vou comentar sobre o que é que eles inovaram, né? Tem alguns aqui que realmente trouxeram inovação, tá? De algum sentido. Então, você tem uma história muito bacana, muito boa, você quer contar aquela história, e aí você diz, poxa, onde é que eu posso contar essa história, aprender? Eu poderia, só para resumir, ensinar vocês a usar o RPG Maker em um dia. Em uma tarde, ou amanhã em uma tarde, eu ensino todos os macetes da ferramenta, e você aí vai fazer o seu jogo baseado na história que você deseja. Um jogo de RPG 2D, com visão top-down, claro, dentro das limitações do que a ferramenta permite, mas você consegue entender todo o processo e criar o jogo. Se eu fosse para um Game Maker, por exemplo, eu não uso Game Maker, mas pelo que eu já utilizei de outras ferramentas e que eu conheço, eu diria que você precisaria de pelo menos uma semana, no mínimo, tá certo? Ou até mais, para amadurecer esse processo de desenvolvimento. Por quê? Porque ele já permite criar um universo de jogos maior do que o RPG Maker, e aí por isso ele tem uma complexidade maior. Já se você for para Unity, aí é outro nível, tá certo? Então você vai levar aí, de repente, eu poderia passar um mês inteiro ensinando, sentado do seu lado, fazendo um projeto com você, e quando terminar esse um mês, você ainda se sentir assim, claro, para tudo aquilo que a gente fez, você vai entender, vai matar a pau. Mas você ainda vai ficar com dúvidas em detalhes, em coisas que a gente não estudou naquele um mês. Por quê? Porque é uma ferramenta que abrange um universo bem maior de jogos. Vocês vão ver que, apesar de que existem jogos 3D no Game Maker, geralmente o pessoal foca no 2D, é o forte aqui dessa ferramenta, enquanto que na Unity, tanto tem um forte muito grande, tanto em 2D quanto 3D, tá certo? Então, tem projetos muito grandes, muito bons, sendo feitos na Unity em 3D, jogos, assim, de alta qualidade, tá certo? Só que, claro, isso exige um nível de conhecimento muito maior do que eu poderia explorar com as outras ferramentas. Eu só comentei de algumas aqui, tá certo? Poderia ter falado também do Construct, que é uma outra ferramenta maker que está crescendo bastante, acho que está na versão 3, se não já foi para 4. Poderia ter comentado aqui a respeito de algumas bibliotecas que existem para a criação de jogos utilizando JavaScript, tá? Mas aí ia ficar um universo de ferramentas muito grande, então eu vou limitar comentários sobre isso aqui. Se você está querendo trabalhar em um estúdio grande, eu escolheria Unity, porque ela fica aqui no meio entre essa e essa aqui, então tanto serviria para caso eu vá trabalhar num grande estúdio, quanto se eu for montar o meu próprio estúdio. Se você, por outro lado, na verdade está querendo montar o seu próprio estúdio e quer criar um jogo 2D, eu analisaria qual ferramenta dos makers que existem atende melhor, tá certo? Outra possibilidade também é começar justamente com os makers, justamente porque tem uma curva de aprendizado bem menor. Eu consigo terminar um projeto muito mais rápido e isso me motiva. Como eu disse, um dos grandes desafios que eu percebi quando eu comecei a estudar os jogos, né, o desenvolvimento de jogos, era justamente o pessoal que começava criando do zero tudo do projeto, chegar a ver o jogo concluído. São meses, anos, e não consegue finalizar. Tanto que eu vou mostrar aqui um projeto que eu lancei, um jogo que eu lancei esse ano, que eu fiz no RPG Maker, e a escolha pelo RPG Maker justamente foi essa. É porque eu não sabia criar o motor do jogo para fazer tudo aquilo que eu queria. Não, é porque eu queria criar o jogo, não o motor do jogo. Então eu percebi que
eu conseguiria criar o meu jogo muito mais rapidamente utilizando uma ferramenta como essa, do que se eu fosse criar ela na Unity, porque eu teria que criar todo o meu motor do jogo. Toda a parte do sistema de navegação, de exploração, de quests, de inventário, de combate, etc. Então ia tomar um tempo muito grande, né? Então não foi uma questão de know-how, foi uma questão de acelerar o processo, né? E aí eu finalizei o projeto. Alguns alunos, acredito que já comentaram, já devem ter visto aí na internet, né? Que eu encaminhei para eles. E, bom, bola para frente, senão a gente não termina hoje, né? Então, veja só. Mas, e aí eu coloquei uma nova ferramenta aqui, né? Já que você está falando aqui de criar um jogo focado em história, eu preciso de uma ferramenta para criar o meu roteiro. Há pessoas que recomendam o Twine, que é uma ferramenta que permite criar um roteiro interativo. Você consegue gerar, inclusive, o jogo em HTML a partir dessa ferramenta. Quem quiser pode dar uma olhadinha depois nela. É bem bacana. Mas, no meu caso, como eu fiz o roteiro pensando em criar o jogo no RPG Maker, eu precisei utilizar uma outra ferramenta, que eu usei o Workflow, só para documentar os textos. Tá? E aí, em outro momento, eu posso explicar melhor, né, em outra palestra, em outro momento, por que eu utilizei essa ferramenta e como eu utilizei as duas juntas, né? E agora, quanto ao restante, né? Falei aqui da parte de programação, do motor, mas e para gráficos, músicas e outros aspectos importantes para o jogo? Bom, eu posso utilizar o GIMP, tá certo? Se eu quiser criar a arte 2D, seja sprites, tileset, texturas, e eu posso utilizar o Blender para a parte de modelagem 3D. Para música, tem esse Bosca Seoio aqui, não sei como é que fala o nome corretamente, ele é gratuito, e esse Muse Score aqui, tá? E, claro, existem várias outras ferramentas pagas. Eu estou tentando trazer aqui as gratuitas. Quem é que não entra aqui no grupo de gratuitas? Vamos lá, né? A Unity é gratuita até um certo limite. Se sua empresa começar a faturar mais de 100 mil dólares por ano, você tem que comprar a licença dela, mas se você já está faturando 100 mil dólares por ano, parabéns, compre, vale a pena. A Unreal Engine, eu não lembro agora como é que é o esquema, mas ela também tem uma versão gratuita. Game Maker, ele é pago, e ele é mais caro que o RPG Maker, porém, eu acredito que ele automatiza mais algumas tarefas para quem quer desenvolver para dispositivo móvel do que o RPG Maker. Algumas tarefas para quem quer criar para dispositivo móvel, essa ferramenta não automatiza, essa aqui automatiza. O Godot, ele é gratuito, né? E o Construct, que o pessoal já comentou, ele tem uma licença paga, só que é uma licença, acho que mais barata que a do Game Maker, tá? Então, assim, o RPG Maker, eu acho aqui, do Game Maker, né, o Construct, etc., o mais barato. Agora, ele é muito mais específico. Eu diria que ele é perfeito para jogo de RPG ou jogo de aventura, de exploração, com um cenário 2D top-down, tá certo? Focado principalmente em narrativa ou em batalhas de turno. Se o seu jogo se encaixa nisso aí, perfeito, e você consegue comprar ele baratinho. A versão atual é a MZ, mas você pode comprar também a MV, muitas vezes em promoção. Eu uso a MV, da MV para MZ eu não vi diferença quase nenhuma, muito pouca diferença ainda, então não pretendo passar agora para outra versão. E você consegue, quando dá promoção por R$55, comprar o RPG Maker com algumas ferramentas e alguns gráficos para já começar a desenvolver seu projeto, né? Então, muita coisa pronta, vamos assim dizer, por um valor bem pequeno, tá? Professor, mas eu quero aprender e não tenho como gastar nesse momento. Ótimo. O RPG Maker tem uma versão do VX Ace, acho que é VX Ace Lite o nome dela, disponível na Steam, se eu bem me lembro, gratuitamente. Tá? Então, você pode instalar e usar ela. A VX Ace não tem limitação de tempo, o trial do MV tem, mas do VX Ace não. É uma versão anterior ao MV, mas que tem basicamente os mesmos recursos, vamos assim dizer, do MV. Então, você pode utilizar o VX Ace para aprender, e no momento que você se sentir confortável e quiser criar um projeto de verdade, eu migraria para MV, que vai dar muito mais recursos, e aí você faz o seu projeto de jogo. Tá? Então, olha só, você pode aprender com a versão gratuita do VX Ace e depois migrar. Tá? Eu também comentei aqui que você pode comprar na web, inclusive no meu projeto eu optei por usar músicas que eu tinha adquirido licença na web, tá certo? Então tem sites que você pode comprar música, tem desenvolvedores que publicam a sua música com direito de uso em projetos de forma gratuita, desde que citem eles nos créditos, tá? Isso é importante frisar, tá certo? Então, assim, não é muito caro adquirir uma arte específica, uma música específica para determinados projetos que você esteja desenvolvendo. Agora, claro, depende da natureza do projeto. Estou comentando aqui da minha experiência, quando eu fiz este jogo aqui, né, um jogo nesta ferramenta aqui,
eu vi que as coisas estavam num preço muito em conta, né? Então, para quem está começando um projeto, vale a pena, tá certo? E, claro, você vai precisar de um computador, que pode ser o seu computador. Uma coisa que alguns comentam é que, professor, eu vou precisar de um computador com um i5, um i7, com muito mais memória. Cara, não. Você consegue trabalhar com qualquer uma dessas ferramentas num computador mais simples, tá certo? Claro, depende muito do que que você chama de simples, do que qual é a sua configuração e do que você quer fazer no seu projeto. Um projeto muito complexo, muito grande, né, que você queira fazer, talvez vá requerer mais de sua máquina. Mas você consegue começar com a sua máquina hoje, com o seu computador. Não precisa correr para ter um novo equipamento. Eu faria o meu projeto, o demo, o protótipo com o meu equipamento, e quando tiver sucesso financeiro, quando eu colocar num Kickstarter da vida, aí eu compro uma máquina nova, né? Vou fazer uma coisa melhor, uma coisa com mais seriedade, com mais responsabilidade. Aí colocar aqui, né? O Blender não dá não. José, na minha máquina eu consigo rodar o Blender, mas você vai conseguir rodar o Blender para projetos de modelagem chamados Low Poly. Gente, eu acho interessante isso. Os modelos 3D foram ganhando cada vez mais um nível hiperrealista e crescendo estúpida em quantidade de polígonos, de shades, etc. Hoje já tem uma visão diferente, já existem projetos que trabalham com o que eles chamam de modelagem low poly, que o foco é justamente em modelar com poucos polígonos, texturas mais simples, muitas vezes só uma aplicação de cor, de material. E um exemplo de projeto desse tipo que deu muito certo é acho que é Horizon Chase, se eu me lembro, que é um jogo de corrida desenvolvido por uma empresa brasileira, que ele é fortemente inspirado em Top Gear. Então, galera que jogou Top Gear aí de Super Nintendo, por favor, dá uma olhadinha lá nesse jogo, depois que vocês vão se apaixonar, e valeu aí, né? Já de antemão, porque eu tenho certeza que vocês vão me agradecer, porque o projeto é muito bom, muito bacana, 3D, só que a pegada que eles utilizaram de low poly fez lembrar muito realmente Top Gear, tá? Então, assim, para quem está tendo dificuldade aí, viu, José, na modelagem na sua máquina, devido àquele, de repente, fazer um projeto muito realista, foca em projetos low poly, que vai gastar muito, muito menos recursos de sua máquina, e faz um jogo na Unity, com esses gráficos low poly, vocês vão ter um projeto muito bom. Tem um projeto, esqueci agora o nome, acho que eu tenho notado, se eu não desinstalei, acho que é baseado em Pac-Man, não lembro agora o nome, eu vou olhar aqui depois no tablet, que ele também trabalha com gráficos low poly, ficou muito bacana, né? Mas gostava daquela versão que era de polícia e bater nos vilões. Aí você já está falando de Need for Speed, né, não? Need for Speed também é um bom projeto, mas vamos seguir aqui, né? Então, tá aqui eu espero que vocês tenham entendido, e o mais importante, não deixem, de repente, o preconceito, né, aquela ideia de que, não vou utilizar um maker porque depois vão olhar meu jogo e vão achar que não é jogo, vão chamar de joguinho. Eu vou mostrar alguns projetos de jogos aqui que ninguém chama de joguinho e feitos no RPG Maker, né? No RPG Maker e no Game Maker. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui estão alguns exemplos de jogos feitos na Unity, tá certo? Então, por exemplo, Cuphead. Quando o Cuphead foi lançado, foi muito, muito bem falado. Um jogo com gráficos feitos em desenho à mão, né? E que chamou muito a atenção. Tá aqui, o Cuphead. O Monument Valley é um jogo que, apesar de parecer um isométrico 2D, nada dele é modelado 3D e tem uma pegada muito boa, muito bacana, um jogo de puzzles, vamos assim dizer. Magic the Gathering Arena, o jogo da Wizards, foi lançado também utilizando a Unity, tá? E o Oddworld, que é uma das sequências do jogo de Abe's Oddworld, também é feito, e esse é um projeto que dá para mostrar aqui bem a capacidade de trabalhar com gráficos, né? Vocês estão vendo que é um cenário 3D muito mais trabalhado. Eu procurei algo assim para mostrar para vocês, né? Com um esquema de textura mais complexo, com uma modelagem mais complexa, né? Então, é esse nível que a Unity consegue suportar. Então, se você está tentando desenvolver um jogo na Unity, mas quer um jogo 3D de um determinado nível, vocês podem fazer utilizando essa ferramenta aqui, vocês vão conseguir, tá? Como eu comentei agora há pouco também, vocês podem explorar jogos low poly, né? Inclusive, uma coisa interessante, quem observa aí os jogos que saem na Steam, já deve ter percebido que estão nascendo, às vezes, alguns jogos que imitam os jogos da época do PlayStation 1, né? Então, tem jogos que estão vindo com essa pegada, mas no estilo do PlayStation 1, aqueles jogos mais clássicos, com aqueles modelos mais menos refinados, vamos assim dizer, e o público tem gostado muito, principalmente jogos de terror, né?
Olha só aqui agora no Game Maker. Se você escolhe o Game Maker, você pode, de repente, desenvolver um jogo estilo Forager, né, que eu já comentei. Undertale é outro que quem gosta da indústria indie já deve ter ouvido falar aí, né? O pessoal tem falado muito sobre esse Undertale aqui, né? Então, e ele foi feito no Game Maker. Katana Zero, o pessoal já comentou aqui, o Ulisses já falou, ele também é feito no Game Maker. Então, se você gosta do Katana Zero e gostaria de fazer um jogo no mesmo estilo, essa pegada, né? Então você pode fazer com o Game Maker. E esse aqui, né, o Hyper Light Drifter, ele tem lembra um pouco o Katana Zero, né, com tal forma de jogar, mas com um visual diferente. Aqui é side-scroller e aqui ele tem um visual top-down, né? Mas muito bom também. Então, veja só, a gente tem projetos aqui que vocês mesmos estão comentando, que vocês conhecem, que vocês gostam, e eles foram feitos no Game Maker, tá? Então, inclusive, detalhe, o Undertale, ele nasceu no RPG Maker, tá? O desenvolvedor, inicialmente, começou ele no RPG Maker, tanto que ele, quem conhece a ferramenta vai observar que realmente ele tem uma pegada que lembra aquilo que tem no RPG Maker, e aí depois ele decidiu mudar para o Game Maker para ter um pouco mais de liberdade quanto às batalhas, que as batalhas são feitas meio que num esquema parecendo um puzzle, né? Você tem que enfrentar o vilão, cada um é de uma forma diferente. Só que você consegue fazer isso com RPG Maker utilizando JavaScript. Deixa eu falar disso mais na frente. Então, ou seja, não é uma limitação. Mas ele achou melhor trabalhar com Game Maker e fez um jogo de sucesso. Tem uma comunidade muito grande aí, né? E aqui alguns exemplos de projetos de sucesso no RPG Maker. Então, o primeiro que eu vou trazer aqui, né? Pássaros cantando, flores desabrochando. Não sei o... To the Moon, o Ulisses comentou. To the Moon, Pine in the Paradise e agora o Impostor Factory, que eles lançaram. Muito, muito bons, os três, tá certo? Mas eu não vou negar, não. Esse primeiro aqui faz a gente ficar naquele jeito, né? Com a emoção à flor da pele, porque a gente não entende o que está acontecendo até que finalmente é contada a trama. Da mesma forma, o segundo. O terceiro já me surpreendeu, né? Olha, para quem viu por live, eu sempre recomendo também jogar o jogo, né? Jogar é sempre uma emoção diferente de assistir. Assistir tem uma postura mais passiva. Quando você joga, você está meio que vivenciando aquele personagem. Então, isso é muito bom. Então, o To The Moon, vocês estão vendo aqui pelo gráfico, ó, isso aqui é jogo do RPG Maker. Eles pegaram os gráficos, vamos assim dizer, padrões, né, dele e foram atualizando, melhorando e fizeram um cenário que você olha e você não reconhece nada de RPG Maker nele. Né? Você vê um trabalho artístico em um nível que muitas vezes você não vê nos trabalhos feitos com menos cuidado. Né? Que um grande problema é esse. Tem muito jogo de RPG Maker que é feito sem muito cuidado. Esse Yuminique é outro jogo muito bem feito no RPG Maker, que tem uma proposta diferente. Você, cada vez que dorme, né, a personagem, na verdade, ela sempre está no quarto dela. Ela dorme e ela meio que foge para um mundo dos sonhos, onde ela vai passar por vários níveis, por vários lugares diferentes. Então, é um jogo que tem uma pegada assim meio diferente, né, do que a gente está acostumado, mas que tem uma história de terror, né? É um jogo que tem levemente essa pitada de terror por trás dos bastidores, que você vai descobrindo conforme você vai se aprofundando nele. E assim, faltou grana para comprar mesmo. Tá certo. Não, mas assim, ó, quando você puder jogar algum deles, pega na promoção que vocês vão gostar, tá certo? Então, e o Yuminique, ele tem essa pegada meio que de terror, num formato diferente do que a gente está acostumado, mas conforme vocês vão passando pelos sinais, vocês vão, ficar um pouquinho perturbador ao mesmo tempo, né? Você gosta daquilo, mas o que é isso aqui, né? Então, ele tem essa pegada diferente. Esse one shot aqui, eu incluí aqui, porque tem gente que elogia muito os cenários, gráficos, como foram feitos nele. E esse aqui que vocês estão vendo, ó, é um dos vários jogos de MMORPG 2D que foram feitos no RPG Maker. Então, até há pouco tempo atrás, eu não sabia, não conhecia. Aí, o primeiro que eu tomei conhecimento foi esse aqui. Vocês veem pelo cenário, que é um cenário bem diferente do que a gente está acostumado, né? E aí tem uma técnica específica que eles utilizam para a criação desse cenário aqui, para se utilizar tiles, né, que é o que eles chamam de parallax. E, enfim, fez uma coisa aqui, claro, com plugins, com muita programação, além do que a própria ferramenta permite, mas que mostra para vocês o que você pode criar numa ferramenta como essa. Aí o Tori comentou aqui, né, Journey é outro jogo indie feito em Fire Engine, é um dos jogos mais simples e mais lindos que eu já vi na vida.
Cara, eu já ouvi falar muito desse Journey, mas eu não joguei ainda. Eu vou tomar nota e vou dar uma olhadinha depois, tá certo? Já ouvi muito falar dele, né? Tem o Mongico Castle, também, que foi no RPG Maker, joguinho de terror bem perturbador, mas muito bom. Cara, tem vários jogos de terror interessantes, alguns curtos, né? Bem curtos, mas tem vários jogos de terror 2D nascendo nessa ferramenta aqui, né? E eu, vez ou outra, eu vou lá na Steam e pego algum outro e jogo, e eu gosto muito, porque o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo uma comunidade que antes era mais consumidora de jogos, agora produzindo, contando suas histórias. Por isso que eu disse, você tem uma história que você gosta de contar, tem aquela coisa maluca, você diz assim, cara, isso aqui eu acho que daria certo, que seria diferente. Por que não? Então, se eu for aprender toda uma linguagem de programação, a usar Unity, modelar em Blender, um monte de coisa para criar esse meu projeto, talvez eu tome tanto tempo que eu me desmotive. Mas se o meu primeiro projeto eu fizer no Maker, para me facilitar, né, para tornar mais rápido o desenvolvimento, e eu vejo aquela minha ideia pronta, de repente eu me motivo a fazer um projeto agora até na Unity. Porque agora eu comecei a tomar gosto, eu vi a comunidade gostar do meu projeto. Então, essa é a sacada, né? Então, eu vi alguns projetos, né, nascerem no RPG Maker, uma primeira versão de um jogo, uma segunda versão, e depois o pessoal começar a migrar para a Unity, para outras ferramentas. Mas eles já testaram o conceito, eles viram que a comunidade aceitou bem, então foi uma pegada que valeu a pena. É diferente do contrário, né? Quando você começa numa coisa que vai tomar muito mais tempo, e você fica naquela dúvida se vai valer a pena ou não, e será que vai dar certo, e aí no meio do caminho você começa a desmotivar e você desiste, né? Então, professor, o canal Coisa de Nerd fez uma série jogando esse jogo. Caso, joia, valeu. Vou salvar. Vão anotando tudo aí no chat, que no final eu vou fazer um copy cola aqui no Notepad, tá certo? Para não perder nada, tá? Então, assim, eu acho fantástico o que eu estou vendo nascer hoje, graças a essas ferramentas makers, permitindo pessoas que antes não poderiam criar um jogo porque demoraria muito, hoje, achatou-se a curva de aprendizado, eu posso aprender e começar a criar o meu jogo. Mas vamos em frente, né? Bom, vou citar agora um processo de desenvolvimento que vocês podem adotar no dia a dia de vocês, tá? Então, para todo mundo que está querendo criar um jogo, olha só o que eu vou lhe dizer. Você vai começar a criar já. Tá certo? Poxa, professor, mas eu não sei ainda uma linguagem de programação, eu não conheço as ferramentas. Pois é, a gente vai entrar nesse ponto agora. Mas você já vai começar. Agora, você vai fazer da seguinte forma. Eu vou seguir aqui a ideia do ciclo PDCA. Então, eu vou fazer um ciclo de desenvolvimento com vocês, um processo de desenvolvimento baseado nele, que vai permitir a vocês, numa primeira etapa, planejar o seu jogo. Aí aqui eu estou fazendo equivalência com o PDCA, né? Então, na primeira etapa, que é o planejar, eu vou planejar o meu jogo, eu vou escolher o tipo de jogo que eu quero desenvolver, eu vou planejar os detalhes do jogo, tá? Na segunda, eu vou estudar o que eu preciso estudar para desenvolver o meu projeto e vou criar o meu jogo ao mesmo tempo. Então, vamos supor que eu preciso aprender uma linguagem de programação, eu não sei uma linguagem de programação, vou aprender C# enquanto eu crio o meu jogo. Beleza. Então, eu vou estudando C# ao mesmo tempo que eu vou criar o meu jogo. Agora, a gente tem que ver se encaixa aquilo que eu vou estar estudando dentro desse tempo, tá? Se de repente eu tomar um tempo muito grande, aquilo que eu falei, eu vou me desmotivar e eu acabo não concluindo meu projeto. Então, vocês vão ver aqui que essa questão de definir o tempo, o prazo, vai ser muito importante para a gente não perder essa motivação. Depois que eu criar uma versão desse meu jogo, que não precisa ser a mais perfeita, não precisa chegar à excelência, mas eu quero uma versão que roda, que funciona bem, eu vou testar agora o mesmo. Como? Eu acredito que tem gente querendo entrar aqui. É isso mesmo. Quando fez o somzinho, eu não percebi, era a gente querendo entrar. Peço desculpas, eu acredito que algumas pessoas tentaram entrar e não conseguiram, porque estava tocando enquanto estava aqui na apresentação. Peço desculpas a todos. Se alguém conhece alguém que tentou entrar e não conseguiu, pode tentar de novo, porque agora eu já estou atento aqui ao que aconteceu. Tá? Peço desculpas. Então, veja só. Na terceira etapa, né, de verificação, eu vou distribuir aquele meu jogo, e aí eu vou mostrar onde eu posso distribuir, e vou receber o feedback da comunidade. Eu vou avaliar por meio desse feedback, eu vou ter comentários positivos ou negativos, dizendo o que o pessoal achou do meu jogo. A partir desse feedback, eu vou atuar agora, eu vou aperfeiçoar, seja o meu jogo, seja os meus conhecimentos, seja o meu modelo de meu processo de desenvolvimento. Tá? Então, tendo isso aqui em mente, agora eu vou comentar rapidinho cada uma das etapas, tá? E eu vou explicar como eu apliquei isso nos projetos recentes. Lembrando, eu vou falar dos projetos que eu fiz mais recentemente, são projetos mais simples feitos no RPG Maker. Não aqueles projetos que eu fazia antes,
em Flash, na época eu trabalhei na O2 lá em Belo Horizonte, ou que eu trabalhei como freelancer para Personal Coder, para Street Fighter, etc. Não são esses. Eu vou falar a respeito dos projetos mais recentes. Por quê? Porque aqueles projetos não tinham uma pegada de jogo independente. Eram jogos para uma empresa, tá certo? Ou para outras empresas quando eu estava trabalhando como freelancer, né? Então tem uma pegada diferente, o formato como a gente trabalha. Esse aqui não, são projetos que quando você faz por vontade própria, vamos dizer, é um projeto que nasce de uma ideia sua e que você quer testar essa sua ideia, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Primeira etapa, vamos planejar. Então, em primeiro momento, eu vou escolher um projeto de jogo pequeno e simples, adequado para as ferramentas que eu escolho usar no meu desenvolvimento e para o meu salto de aprendizado. Olha só, aqui o segredo. O segredo aqui é que vocês vão estar sempre aprendendo. Cada projeto que vocês vão escolher vai ter o foco em aprender algo. Vamos supor que, vou pegar o nome de alguém aqui, Tauan, ele quer desenvolver um jogo dele baseado numa história, ele é fã aí de To The Moon, teve uma ideia de uma história, e ele quer conhecer a ferramenta do RPG Maker que o To The Moon utilizou. Beleza, ele vai pegar essa ferramenta e vai criar um projeto de jogo específico nessa ferramenta com o objetivo de aprender o RPG Maker. Ele vai querer conhecer todos os detalhes do RPG Maker, eu vou fazer um projeto complexo demais? Não. Por quê? Aquilo que eu falei, se o projeto for muito complexo, muito demorado, nesses primeiros momentos que vocês estão começando os projetos de vocês vão se desmotivar. Escolha um projeto de jogo que possa ser concluído e coloquem esse prazo, imponham esse prazo de 3 meses. Tá? Então, durante 3 meses eu vou trabalhar no meu jogo. E aí, se eu precisar no meio do caminho, eu vou fazer podas, eu vou diminuir o tamanho do meu projeto, né, simplificar para que eu possa cumprir nos 3 meses, mas é importante eu me ater esse prazo para não me desmotivar. Então, os primeiros projetos de vocês têm que focar em manter a motivação de vocês durante o processo de aprendizado. E aí, o Tauan, ele vai começar a aprender a ferramenta da RPG Maker, como eu disse, é uma ferramenta muito rápida de aprender, e enquanto ele aprende, ele vai construindo. Eu vou deixar aqui na apresentação alguns links de materiais, alguns gratuitos e alguns pagos, para quem quiser aprender sobre a Unity, sobre modelagem e sobre RPG Maker. Tá certo? Então vai ter alguns, como eu disse, alguns gratuitos e alguns pagos, mas pagos da Udemy, que é uma plataforma de baixo custo para aprendizado, né? Então não é muito caro, tá? Quando eles falam de escopo, eu fico meio perdido, porque acho mais fácil ter uma ideia de escopo com relação a um sistema. No jogo sempre surgem ideias novas, fases, etc. A não ser que o jogo seja simples. Alessandro, veja só, você vai escolher o seguinte. Pega um jogo e você vai desenvolver um jogo em torno de um conceito. Tá? Escolhe um conceito. Por exemplo, eu quero um jogo com um sistema de batalha desse tipo. Beleza, então você vai focar em fazer o jogo quanto ao sistema de batalha. E quanto ao inventário, e quanto à quest, não. É o sistema de batalha que você está testando. Então, você vai fazer focado no sistema de batalha. Não, eu quero fazer um jogo e eu quero trabalhar a questão de, por exemplo, narrativa procedural. Pô, quem for fazer um projeto desse me chama porque eu estou lendo muito sobre isso e eu tenho gostado muito desse tema. Pronto, eu vou fazer um projeto com foco nisso. E eu vou esquecer do restante, né? Então, eu vou fazer um projeto com um escopo bem pequeno. Eu vou recomendar a vocês que façam um jogo com um escopo bem específico, tá? Porque se vocês tentarem fazer um jogo com um escopo muito grande, com muitos recursos, com muitas funcionalidades, muito provavelmente vai acabar se desestimulando. E a vantagem de fazer um jogo com um escopo bem específico, uma funcionalidade pequena, é que você pode depois utilizar aquilo que você aprendeu aqui em outro e já não vai mais tomar tanto tempo. Então, se eu escolhi fazer um sistema de batalha específico naquele meu primeiro projeto, eu levei 3 meses nele, no projeto seguinte eu posso começar um novo projeto de jogo e eu vou trabalhar a parte de quests lá, um sistema de quests específico, e eu posso trazer aquele sistema de combate agora para o outro projeto, porque eu já fiz aquilo. Então, você vai agregando conhecimento em cima do que você já fez antes. Mas tomar cuidado, como eu disse, para não querer fazer muitas coisas diferentes num projeto só. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Sempre que eu tento criar um jogo, eu deixo a história gigantesca e viajo na maionese. Tori, minha sugestão, pense numa história curta, tá certo? Numa história curta, para 1 ou 2 projetos. Depois que lançar esses projetos e tiver o feedback, comece a fazer projetos com histórias maiores. Eu vou falar aqui de números de um projeto meu e de quanto tempo tomou para fazer um jogo curto, que vai de 1 hora a 1 hora e meia de gameplay, só para vocês verem, né? Projetos ambiciosos são enigma nesse quesito, Tori. E comigo tenho pelo menos um ambicioso. Todo mundo tem, não se preocupe. O que eu vou mostrar aqui é um projeto de jogo que encaixa numa história de um universo grande que eu bolei. Então, tipo assim, tem pano para manga para muito tempo ainda, mas eu fiz só uma pontinha.
em um jogo. E é isso que eu vou recomendar a vocês. Vão explorando pedaço por pedaço. Então, ó, primeira coisa, eu vou planejar o meu jogo pensando em um jogo pequeno e simples, com ferramentas adequadas, e sempre com foco em o que eu consigo fazer num prazo de, no máximo, 3 meses, mas que tem algum pequeno desafio de aprendizado. Também não vou fazer um jogo sem aprender nada. Lembre-se, o objetivo de vocês aqui é fazer jogos independentes ao mesmo tempo que estão aprendendo. Então, se eu quero aprender enquanto eu estou desenvolvendo, tem que ter algo, tem que ter um empurrão, tá? Nesse sentido aqui do salto de aprendizado. Pensei no conceito de árvore binária, faz o protótipo curto da história e depois vai puxando os galhos para ligar os pontos. Depois, a gente vai acabar tendo uma outra oficina mais à frente sobre isso, de criação de jogos com narrativas, que isso aí é um universo à parte gigante. Não vai dar tempo para falar hoje. Mas ao final, se der, a gente comenta um pouquinho. Bom, e aí vocês planejaram, pensaram a ideia de jogo de vocês, já sabem mais ou menos o que querem fazer. Como eu falei, Tauan quer fazer, de repente, um jogo baseado em narrativa, né? Baseado em história, similar ao To The Moon, e para isso vai aprender a usar o RPG Maker. O Alessandro, de repente, quer fazer um jogo no estilo do Katana Zero, com o Game Maker, e então ele vai estudar o Game Maker e tutoriais sobre como foi construído o Katana Zero para construir. Enfim, você escolhe um projeto que dê para fazer. Ele não vai fazer o Katana Zero completo. Ele vai fazer a parte, por exemplo, de batalha, de combate. Então, ele vai escolher uma coisa que dá para fazer naquele intervalo e ele vai focar nisso. Na segunda etapa, então, né, aproveite cada projeto para aprender algo, seja uma linguagem, uma ferramenta, uma técnica, um modelo, ou testar um conceito ou funcionalidade, como eu disse, uma mecânica diferente, um sistema de combate e assim por diante. Foque em simplicidade, tá certo? O mais importante aqui é o aprendizado. Então, os primeiros projetos de vocês têm que ter como foco aprender. Aprender, ter um feedback da comunidade, para saber se o jogo está indo no caminho certo ou não, se eles gostaram da ideia, e então aprender mais ainda, né? Vai aperfeiçoar e aprender mais, tá? Aí Tauan comentou aqui, né? Eu tenho uma história bem grande na minha cabeça, mas não sei nada de programação. Tauan, se você tem uma história muito grande e a sua história, como eu disse, você quer contar uma história, dá uma olhadinha em como funcionam os jogos To The Moon, Finding Paradise e outros que são feitos no RPG Maker, e se você achar que essa ferramenta encaixa, cara, o RPG Maker é muito fácil, dá para você contar a sua história. Como eu disse, vou deixar aqui alguns vídeos de material que tem na internet, gratuitos, que falam sobre essa ferramenta, que dá para você aprender e começar o seu projeto amanhã mesmo, tá certo? Inclusive, meu filho fez isso, eu encaminhei, eu fiz um teste, eu passei esse material para ele, ele começou a assistir, ele começou a criar um projeto, claro, eu ajudei ele a melhorar alguns pontos, mas fez um projeto bem bacana. A gente interrompeu quando a gente ia conseguir fazer o lançamento dele para Android, eu não tive tempo ainda de fazer exportar o projeto para Android, mas o projeto tinha ficado bem bacana para uma criança de 13 anos que estava desenvolvendo, né? Então, se um menino de 13 anos conseguiu fazer um primeiro projeto de RPG com a ferramenta, você também consegue. Ó, Alessandro também indicou aqui o Construct, também é simples, mas para projetos pequenos seria um começo. Alessandro, eu tive alguns alunos de Itabaiana, fazendo um projeto de jogo no Construct, e o projeto ficou muito bem feito até, mas eles tinham muita dificuldade para entender sozinhos algumas partes, tanto por nível de maturidade, de conhecimento, como também para encontrar material, explicações sobre aquilo que eles queriam fazer. Então, eu não sei como é que fica quanto à questão de material, né, de conteúdo que tenha a comunidade para desenvolvedor em português. Mas, assim, é uma ferramenta também muito fácil de utilizar, que, inclusive, você programa por meio de blocos, né, de comando, né, que você vai encaixando. É bem bacana, é bem interessante a forma de funcionamento dela. Bom, agora eu vou mostrar aqui alguns exemplos de projetos que eu fiz e comentar o que é que tinha por trás de cada um deles. Esse primeiro aqui foi o mais rápido, né? Esse aqui foi realmente bem curtinho que eu fiz. Depois de muito ver alguns projetos de RPG Maker na internet, eu imaginei queria aprender mais como os eventos funcionam dentro do RPG Maker, né? A gente programa no RPG Maker por meio de eventos, né? A gente vai lá no evento e define o que vai acontecer quando o jogador clica, quando ele passa por cima, etc. E aí eu decidi fazer meio que uma imitação de Dota, só que single player, né? Utilizando o sistema de batalha por turnos mesmo dele. Então, o que eu quis testar aqui o que eu consigo por meio de eventos, né? E aí aprender sobre os eventos. Opa, deixa eu ver aqui se... tá joia aqui. Pensei que tivesse alguém tentando entrar. Então, o que eu consigo aprender dos eventos, né? E fazer com esses eventos
no sentido de imitar um jogo estilo Dota, né? E aí eu fiz uma imitação, não é um projeto completo. Quem olha lá na minha página, tem lá o link para ela, tá certo? Eu posso encaminhar depois, né? Que é o cristianosantos.com/jogos, tá? Tem no final da apresentação. E aí lá vocês podem ver no link jogos, quando passo o mouse, e aparece 2 links. Aí tem esse jogo aqui na versão web, testando. Hoje, eu olho para ele e digo, pô, eu poderia fazer melhor. Eu tiro ele do ar? Não, não tiro. Lancei esse projeto. O que é que eu pretendo fazer? Quando eu tiver tempo, lá para 2022, fazer uma atualização dele, fazer uma segunda versão, onde eu vou explorar um sistema de batalha ativo, que eu não usei sistema de batalha ativo nele, e melhorar a questão dos eventos. Tá? Então, veja só, eu consigo já vislumbrar um outro projeto a partir disso aqui para aprender mais sobre a ferramenta. Tá? Esse outro aqui, esse Olá Aventura, ele tomou um pouco mais de tempo. Isso, o link já está aí. Ó. O Tori já compartilhou, cristianosantos.com, né? Acho que só entra pelo acadêmico, quem estiver tentando entrar de novo. Só consegue entrar pelo acadêmico automático aqui na sala, viu, pessoal? Quem está entrando de fora é porque eu tenho que aprovar. Só que como eu estou aqui com a tela na apresentação, eu não estava vendo. E no celular não aparece a mensagem. Então, peço desculpa. Se alguém tentar entrar de novo, avisa que agora eu já estou aqui, ó, eu venho aqui rapidinho, tá? E aprovo. Tá? Eu peço desculpas. Só tem uma pessoa coordenando a sala e a apresentação, né? Então, veja só. Já esse Olá Aventura, eu já fiz diferente. Eu quis testar vários conceitos. Então, por exemplo, eu queria saber como é que eu trabalho com eventos baseados em tempo para dar um item. Então, eu fiz uma fonte aqui, esse buraco aqui representa uma fonte que aparece de tempos em tempo uma água que eu posso coletar e fazer um elixir. Para cá, para esse lado, eu testei um conceito de torre infinita, que é aquela torre que, cada nível que eu subo, o jogo escolhe aleatoriamente um dos cenários e cria um novo nível, então. Então, tipo, não tem fim. Eu vou subindo escadas, e vai ficando cada vez mais difícil, e eu vou tendo sempre um nível diferente. Então, eu testei meio que esse conceito de torre infinita. E aqui um conceito parecido com arena, e vindo para cá, foi o conceito de quests. Eu quis pensar, né, como é que eu posso fazer quests num formato bem simples, baseado em um outro projeto que eu tinha feito antes, na época em Flash, né? Então, eu fui juntando alguns pedacinhos, né, de projetos aqui. Esse Olá Aventura não está disponível na internet porque eu não finalizei no momento em que eu decidi trazer a parte de história específica para cada personagem. São 6 personagens diferentes. Não avancei, né? No estilo roguelike, exato. Então, cada vez que você chega na escada, vamos assim dizer que chega para subir, né, e para outro nível da torre, o jogo escolhe dentre X andares diferentes, tá? Não é geração procedural, tá? Geração procedural gera a sala inteira diferente. Eu ainda não fiz assim. Eu só fiz o quê? Eu tenho 10 níveis diferentes, então ele escolhe de 3 a 4 níveis diferentes do 1 até o 10, do 11 até o 20 ele escolhe de outro, e depois ele fica gerando, né? Escolhendo aleatoriamente dentro de um daqueles. Então já tem os cenários possíveis prontos, mas a cada vez ele escolhe um diferente, tá? Então ele não gera proceduralmente. Isso eu quero experimentar em um próximo momento, tá? E aí eu explico em outro momento como é que foi feito isso. E esse projeto aqui, né, por fim, e como eu disse, isso aqui é uma salada mista de testes. Eu fui testando vários conceitos, tanto que eu não lancei ele ainda, porque ele está ótimo no nível de teste, de ideias, mas não como um jogo completo, tá? Agora, esse aqui eu lancei, e eu vou comentar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento desse jogo aqui, o The Shadowbox. Nasceu numa Game Jam, então teve uma Game Jam que durava 3 dias, eu acredito. Era 2 ou era 3 dias. E aí eu decidi escrever a história. A Game Jam dizia o seguinte, palavra-chave, pack, né? De pacote, empacotar, caixa, etc. Pack, a palavra era essa. E aí eu escolhi fazer um jogo em que uma menina, ela está passando por uma situação difícil na família, os pais acabaram de se separar. Opa, alguém querendo chegar? Opa, Gui, seja bem-vindo, né? Peço desculpas a quem tenha tentado antes, pode tentar entrar agora, que agora eu estou atento, né? Então, ela está passando pelo trauma da separação dos pais, a mãe, inclusive, quer se mudar da casa, né, que eles viveram a vida toda, e aí, no dia que está fazendo a mudança, ela perde o ursinho de pelúcia dela, não é um jogo muito para criança, mas a personagem é uma criança, então ela perde o ursinho dela, e nisso ela acaba caindo em uma das caixas, e quando ela cai nas caixas, ela vai parar num mundo que é similar ao dela, mas que não é o mundo dela, né? E aí é onde começa a história. Por isso o nome The Shadowbox, né? A Caixa das Sombras, né? Que cria esse outro mundo, o Reino das Sombras. E ela vai passar por várias histórias lá dentro. E isso tudo é um jogo que tem uma duração de 1 hora
a 1h30. Professor, é possível fazer um jogo como TCC? Cara, depende muito. Qual é o seu curso? Você é aluno nosso aqui de Tobias Barreto? De onde é? Porque, assim, em Aracaju, eu, inclusive, orientei o trabalho de um aluno que foi esse, tá certo? Desenvolver um jogo, tá? Então, depende muito de como é que está na proposta. Se você for aluno nosso aqui de Tobias Barreto, submete a proposta do jogo, qual sua análise ou mente de sistema do campus Aracaju. Verifique a coordenação do seu curso, mas eu acredito que pode sim. Tá certo? Acredito não, eu tenho certeza que pode, mas submeta junto com a coordenação a proposta para ver quais professores podem orientar ou orientar o seu trabalho, tá certo? Mas pode ser sim, viu, Tori? E eu acredito que você vai conseguir fazer um projeto muito bom para esse professor. Tori, eu teria que saber como é que está a cobrança quanto ao trabalho de curso daí, tá certo? Cada coordenação geralmente tem uma liberdade para definir isso. Geralmente, a gente permite o seguinte, principalmente no seu nível, que é análise de sistemas, envolve programação, ou a escolha de ferramentas, ou de modelagem. Então, se envolve algum desses elementos, muito provavelmente eles aceitam, tá? Então, assim, apresente a proposta do que você gostaria de fazer, estuda as ferramentas, comenta, já traz, inclusive, quais seriam as ferramentas que você utilizaria, e averigue se tem algum professor no campus que tenha interesse, né, que possa orientar você. Se tiver, cara, vai fundo na sua proposta, tá certo? Ah, mas eu não estou no TCC ainda. Ótimo, isso tem que nascer bem antes, tá certo? Quem quer fazer um jogo no TCC não vai conseguir se começar a ter a ideia, a pensar a respeito só no TCC, tá? Tem que ser antes. Leopoldo aprova muito ideias novas. Gran Turismo foi TCC de engenharia ainda por cima. Poxa, excelente. Então, leva isso lá, tá certo? Conversa com eles. Se quiser, pode apontar meu nome lá também, tá certo? Que eu converso com eles também. Eu participo, inclusive, para mediar, caso algum professor tenha dificuldade para entender a sua proposta, tá? Mas, assim, eu vejo que dá sim, é perfeito, tá certo? Utilizar como TCC um jogo, tá? Utilizar um jogo ou criar um jogo. Você pode sim. Professor, em qual ferramenta? Vamos supor que você está estudando até o RPG Maker. Cara, RPG Maker permite programação em JavaScript. Então, assim, não é porque é no RPG Maker que significa que não vai ter programação. Você pode programar e trazer todo o código que você programou em JavaScript para o seu projeto. Então, assim, até o RPG Maker encaixa nessa proposta, tá? Que dirá, então, um Game Maker, Godot, ou, por exemplo, a Unity. Tá certo? Então, qualquer uma dessas ferramentas vai caber perfeitamente. Vou falar alguns números mais sobre o The Shadowbox. Ele me tomou 120 horas, se eu bem me lembro, no desenvolvimento. Tá? Até a publicação da primeira versão web dela, né, e eu encaminhar o link para todo mundo, foram 120 horas. Tá? Então, o que é que isso significa? É o tempo que eu levei para escrever a narrativa. Lembra que eu falei que a competição levava uns 2 ou 3 dias? Acho que era 2 dias ou 3. Eu levei 2 dias só escrevendo o esboço da história. Ou seja, eu realmente não imaginava, era o meu primeiro projeto envolvendo narrativa, eu realmente não imaginava que conforme eu fosse escrevendo a narrativa, com os vários branches, né, as várias opções de resposta, etc., o quanto de tempo isso ia me tomar. Então, eu levei aí mais do que 2 dias depois para finalizar uma boa parte da narrativa. Tempo criando os eventos na ferramenta, os gráficos de cenário. Eu diria que do cenário, né, as tiles, 99% já estavam prontas, eu só fiz algumas alterações em algumas delas. Agora, gráfico de personagem eu alterei, porque quem conhece RPG Maker sabe que o gráfico, geralmente, os personagens são assim, ó, baixinhos. Então, isso aqui foi ajustando os tamanhos deles, mas o adaptar o tamanho só, muito mais rápido que criar do zero. Com isso, eu consegui fazer um projeto desse inteiro, que tem uma duração de 1h30, em média, tá? De 1h, 1h30. Claro, se você se perder no meio do jogo e não souber o que fazer, vai demorar mais. Mas, assim, eu que já sei o que é que tem que fazer ali, eu termino em 45, 50 minutos no mínimo, né? Mas, em média, geralmente 1h para 1h30 para alguém terminar o jogo, tá? Vou deixar o link depois, caso alguém queira, lá no meu site, não está ainda, né? Mas eu depois encaminho para vocês. E vou agora falar da terceira etapa. Então, veja só. José, acho que o Gran Turismo do PSX e do PS2 tinham mais carros, eu acho. Tá certo. Então, comentando aqui dos jogos. Então, veja só. Na terceira etapa, você já planejou,
estudou ao mesmo tempo que criou o seu jogo. Essa etapa é a mais demorada, porque é justamente a etapa em que você está aprendendo e criando. E agora eu chego na etapa de distribuição e receber feedback a respeito do meu jogo, né? Então, eu posso publicar meu jogo em sites como o itch.io. Inclusive, eu acharia fenomenal que você publicasse no itch.io, justamente porque ele tem essa questão de game jams, essa pegada de você publicar um jogo e a comunidade lhe dar um feedback a respeito, divulgar entre as pessoas que estão lá, né? Pô, pessoal, vê aí, ó, testa meu jogo, comenta sobre ele. Inclusive, tem gente que cria jogos no RPG Maker e fala com os youtubers, né, que tem algum espaço lá no canal deles para publicar sobre jogos e pede que façam reviews dos projetos deles justamente para conhecer, né, para que a galera conheça e para conhecer o que pode melhorar, tá? Se teve um cara que fez uma monografia de Cavaleiros do Zodíaco, tudo possível. Cara, concordo, né? Então, assim, você pode fazer seu TCC sem problemas na área de jogos, tá? Participe de competições de desenvolvimento, tá? Tem algumas competições da itch.io que são de 2 dias, 3 dias, mas tem competições que são de 2 meses ou 3, o que é perfeito para alguém que está aprendendo, tá? Então, entre lá no itch.io, vocês vão ver lá uma parte Game Jams, que vai ter um calendário dizendo todas as competições que estão acontecendo agora e as futuras. Procurem alguma que se encaixa com o tipo de ferramenta, porque às vezes tem algumas que limitam quanto à ferramenta, que tem um prazo que seja interessante, e entrem e participem, tá certo? Então, como eu disse, fazer, aprender enquanto faz e aprender por meio do feedback. Leiam os comentários depois, assimilem o que foi comentado sobre o seu jogo e melhorem. Melhorem onde? Aí vem a etapa 4, né? Antes de avançar, esse aqui é um exemplo de jogo que eu fiz com um aluno aqui do campus Tobias Barreto, na época, o aluno Hernando Carmo, tá certo? A gente submeteu numa competição chamada 48 Secret Jam, ou seja, era um jam em que o tema era secreto, só liberavam no dia, e a gente teria 48 horas para desenvolver. Isso aqui foi numa sexta-feira, que liberaram, no final da tarde, e a gente teve até domingo, final da tarde, para lançar o jogo. Tema que foi escolhido, isso foi em maio de 2018. Tema que foi escolhido, vendas e cores. A gente tem que fazer um jogo baseado em venda e cor. O que a gente fez? Eu disse, já sei. Vamos fazer um jogo em que você dirige um caminhão e você compra e vende cores. Seu objetivo é ganhar o máximo de dinheiro com a diferença de preço, que você pode comprar ou vender uma cor em cada um dos postos de cada lugar aqui. Então, tem vários postos onde você pode comprar e vender cor. Você tem que comprar em um lugar que esteja o mais barato possível e vender em outro, só que o preço vai variando o tempo todo. E aí você tem um tempo. A pegada ficou bem bacana, eu gostei, inclusive eu fui testar outra vez para ver se estava funcionando ainda, e é bem legal. A movimentação do caminhão é muito simples, na verdade, né? Foi um dos primeiros projetos que a gente fez, na verdade, o primeiro projeto para Game Jam, né? Então, assim, ele tem uma pegada bem simples, bem básica, mas que o pessoal gostou muito da parte do game design. Ele ganhou nota máxima na competição, na parte de ser fiel ao tema. Eles disseram, pô, não tem outro jogo mais fiel, né? Se é sobre vendas e cores, um caminhão que compra e vende cores e que o jogador tem que ganhar dinheiro justamente nessa diferença de preço, está totalmente alinhado, né? Então, está aqui um exemplo, e a gente colheu o feedback. Aí o pessoal comentou a respeito da movimentação do caminhão, e realmente que tem que melhorar. Alguns comentaram a respeito de ter mais efeitos sonoros, que a gente não tinha efeitos sonoros, tem só uma música. A música, inclusive, é bem bacaninha, divertida de ouvir por 3 minutos, depois você desliga o áudio, porque ninguém aguenta a mesma música o tempo todo, né? Então, assim, esses comentários são construtivos para a gente. Então, a gente assimilou esse feedback, tá? E aí, por fim, momento de aperfeiçoar, né? Então, já planejei, pensei num primeiro projeto, seja lá qual ferramenta for, construí esse meu primeiro projeto, enquanto isso eu estou aprendendo, terminei, publiquei, colhi as informações, e o que eu vou fazer com isso agora? Bom, eu vou corrigir as imperfeições e fazer pequenas melhorias no projeto atual, no que eu acabei de fazer. Então, coisas que sejam mais pontuais, que sejam simples. Aquilo que for muito demorado, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não tomar muito tempo nesse projeto. Eu quero utilizar isso aqui para aprender. Então, se tiver alguma melhoria que alguém sugeriu que vai tomar mais tempo, guardo ela para um próximo projeto. Tá? Então, repito, aqui eu vou fazer as correções pequenas, melhorias pequenas também, coisas rápidas, para que eu possa publicar o projeto com uma qualidade melhor, mas eu vou guardar as sugestões maiores, que tomam mais tempo, para um projeto novo, para um projeto futuro, tá? E vou indicar como eu posso melhorar a mim mesmo como desenvolvedor nesse processo e o próprio processo de desenvolvimento em si. Então, vou fazer um comentário aqui.
No projeto que eu comentei agora há pouco com vocês, o The Shadowbox, eu comecei escrevendo a narrativa, e aí só escrever narrativa de um jogo que seja muito longo, você começa a ver que acaba sendo um pouquinho maçante, e aí eu comecei a mesclar, fazer o esboço da narrativa e construir o jogo ao mesmo tempo, e aí ficou um pouquinho melhor. E uma coisa que eu fiz muito certa foi, eu trabalhei com os personagens na altura padrão dos gráficos gerados pela ferramenta lá, do RPG Maker, para criação de personagens, e só no final eu peguei os personagens e aumentei o tamanho deles. Por que eu digo que isso foi uma coisa muito boa? Porque eu já tinha um jogo pronto quando eu finalmente decidi mudar o tamanho dos personagens. Então eu já estava motivado, meu jogo já estava pronto, eu só precisava fazer aquilo. Meu projeto atual é esse aqui, né? Eu estou desenvolvendo ele com o professor Diego Silveira. Aqui eu decidi fazer o contrário. Eu decidi testar o que acontece se eu decidir fazer todas as adaptações gráficas no início e só depois começar a trabalhar no jogo em si. Aí eu vou comentar um pouquinho. É muito mais desgastante. Lembre que o projeto anterior eu gastei 120 horas no total. Só que 120 horas vendo o jogo construído, né, sendo construído, nascendo, funcionando, fazia uma parte e testava, fazia outra parte e testava. Aqui não. Eu tenho um cenário, foi uma coisa bem rápida de construir com o que já tinha na própria ferramenta. Os personagens, comecei a ampliar o tamanho de todos eles, acho que são 9 personagens que tem no jogo todo, e isso tomou muito tempo. Então, esse tempo que tomou num outro projeto, se não fosse um projeto que eu estou querendo desenvolver para trabalhar com os alunos aqui do IFES, poderia ter me desmotivado e ter deixado ele de canto. Inclusive, quase aconteceu isso algumas vezes, né? Justamente porque toma muito tempo. Então, assim, algo que está tomando tempo, está tomando sua energia, e você não vê o jogo nascendo, né? Você está só trabalhando em uma coisa, mas não vê o jogo funcionando, acaba sendo um pouquinho desmotivador. Então, realmente, eu deveria ter feito a mesma coisa. Ter deixado os personagens na altura padrão do RPG Maker, e ao final, ter feito a alteração de gráfico para que ficasse todo mundo assim. Agora não, agora já está tudo feito, agora eu vou deixar assim. Os gráficos já estão prontos, e aí eu já estou conversando com o professor Diego Silveira para a gente começar a implementar o mais importante do jogo, que é o estudo de caso que vai ser trabalhado ali. Como é que funciona esse projeto aqui? Chama-se DB Masters, é um jogo educativo, tá certo? A ser empregado como uma ferramenta de aprendizagem dentro da disciplina de banco de dados, na qual o aluno, né, vai assumir o papel de um gerente de projetos, e aí você vai participar do desenvolvimento de uma aplicação de um sistema que quem está pedindo é a cliente chamada Cleidiane. Quem é do IFES Tobias Barreto sabe quem é Cleidiane, professora Cleidiane, que trabalha com a gente um bom tempo, né? Então, em homenagem a ela, está aqui o nome dela, né? Tem homenagem a vários alunos e professores aqui. Inclusive, o chefe aqui era para ser Diego Silveira, mas ele preferiu que mudasse o nome para Douglas, né? Então, homenageamos o professor Douglas também. Então, eu estou desenvolvendo esse projeto junto com o professor Diego Silveira, onde o aluno vai testar os conhecimentos dele de banco de dados simulando um projeto real. Então, vai ser pedido as coisas e, aos poucos, você vai trabalhar com a equipe para definir como vai funcionar o sistema, como vai funcionar a parte de dados do sistema, modelar esses dados, até chegar no banco de dados, vamos dizer, como um todo, do projeto. Tá? Então, a gente já está trabalhando nesse projeto. Tá? Por que não abrimos ainda a público? Né? O pessoal de Tobias Barreto já deve estar aí reclamando, me xingando, professor, como é que você não me comentou desse projeto ainda? O que aconteceu? A gente submeteu ele em maio e a gente tinha perdido a janela de projetos voluntários do início do ano. Só que mesmo a gente tendo perdido essa janela, a gente imaginou que alguém iria aprovar o projeto nos próximos meses. Aconteceu que ninguém aprovou, ficou lá no limbo. E aí já entrou no segundo semestre, depois que a gente submeteu esse projeto, e ninguém aprovou ainda. Então, eu vou entrar em contato com eles mais uma vez para entender o que aconteceu, para conseguir aprovação, para ver se ainda este ano a gente dá continuidade ao projeto junto com os alunos, porque o nosso objetivo eu quero que os alunos participem desse projeto, aprendam com esse projeto, porque ele é um dos vários que eu quero desenvolver com vocês aqui. Como vocês estão vendo aqui, ele está sendo feito no RPG Maker, tá certo? Para facilitar quanto à construção de cenários, a navegação, a movimentação, que tudo já tem pronta, né? Mas que a gente vai utilizar mais do que os recursos padrões do RPG Maker. Inclusive, a gente vai programar algumas coisas que não tem por padrão no RPG Maker, tá certo? Bom, pessoal, vou avançar aqui agora só para a gente concluir. RPG Maker MV na Steam está por R$34. Pronto, o Ulisses já avisou aí, ó. Ulisses, quando dá promoção do RPG Maker MV, minha sugestão veja se não tem um pacote lá, eles geralmente colocam, que é o RPG Maker MV, junto com algumas ferramentas. O gerador de personagens, editor de tiles, de interface, etc. Se tiver,
Poxa, tá melhor ainda. Eu comprei ano passado por R$ 55, está por 44. Pega esse pacote se alguém tiver interesse, porque você vai ter muito mais recursos para trabalhar do que se você só pegar o próprio RPG Maker, tá? Porque o RPG Maker já dá muita coisa. Mas com essas ferramentas que eu estou dizendo, você já tem como criar o personagem. Como foi que eu fiz aqui, ó? Eu pego o personagem gerado na própria ferramenta, edito os gráficos para eles ficarem altos, e aí, no caso, para um personagem desse, eu levo de 1 hora até, dependendo, mulher que mais dá trabalho porque tem cabelo grande, personagem que tem asas também, aí leva de 1 hora até 2 horas para editar cada um deles. Poxa, professor, muito tempo. Cara, isso para editar um personagem que tem 12 frames de animação, ou seja, tem 3 frames para cada direção. Se eu fosse desenhar do zero, eu ia levar muito mais horas só para fazer o primeiro sprite, só para fazer um dos desenhos. Lembre, cada personagem desse são 12. Então, para editar os 12, eu tenho levado geralmente de 1 a 2 horas para fazer essa edição. Então, vale a pena comprar com essas ferramentas, porque você pode utilizar essas ferramentas que vêm junto para facilitar. Pronto, o Ulisses já colocou aí, o RPG Maker com um pacote de add-on, os gráficos, isso. Tem que ver só se também já está, que eu acredito que tem, o gerador de personagem, Character Generator. Se tiver, pode pegar, que ele vem para gerar homem, mulher e criança, tá? Tem outros por fora que eu estou querendo pegar. O professor já enviou a lista aqui. Milene, eu vou gerar a lista a partir do próprio Google Meet, que ele gera para mim com o nome de todo mundo, tá certo? Então, não vou precisar passar a lista de chamada para vocês. Depois eu vou pegar essa lista aqui, vou transformar num doc e mandar para a gerência de ensino. Tá certo, Milene? Então, só para arrematar desse projeto aqui, né? É esse o detalhe, né? A ferramenta escolhida, já expliquei o porquê da ferramenta, né? Se o projeto exigisse muito mais do que isso, talvez eu pensasse num Game Maker, um Construct, ou talvez fosse até para Unity, a depender do projeto, mas nesse primeiro momento, esse aqui atendeu. Esse outro projeto que eu mostrei aqui antes para vocês, esse aqui foi feito na Unity, tá certo? É um jogo, como eu falei, 3D, né? Que você dirige um caminhão. Esse aqui, e a arte, como vocês estão vendo as árvores lá atrás, são lá o poly. No meu site hoje não está o link ainda, não me pergunto por que eu esqueci de colocar lá, mas eu vou colocar o link lá depois, então amanhã, se vocês quiserem olhar, vai ter o link lá para a minha página no itch.io, onde está esse projeto. Tá? É cristianosantos.it.io, né? Quem chegar lá vai ver que tem esse jogo aqui para baixar e jogar, tá certo? Como eu disse, foi feito em 2 dias, né? E o objetivo maior era aprendizado do aluno, né? Então, não é um AAA, mas é bem divertido. Mostra os canais normalmente. Alessandro, eu vou mandar o link para vocês onde já está a palestra. Então, não precisa anotar os links não, tá certo? Pode pegar a palestra que está na página que eu vou mostrar para vocês. Ó, então, deixa eu avançar aqui. Esses aqui são canais no YouTube onde vocês podem aprender. No Brex, só que detalhe, isso aqui é em inglês, tá? Mas dá para entender facilmente, tá? Você tem aqui sobre a Unity e Blender. Se você quer aprender sobre a Unity e Blender, o canal é esse aqui. A GDC é a Game Develop Conference, Conferência dos Desenvolvedores de Jogos. Tem muitas palestras muito boas da área de design, de programação, de modelagem, deixa eu ver o que mais, narrativa, tá? Que vocês vão aprender bastante. Eu gosto muito desse canal aqui. O Game Daily Connect, que é um outro canal com a mesma pegada do GDC. Esses dois aqui são em português, né? O Game Broads Indie e o Games Indie. Então, para quem tiver alguma dificuldade de entender esses 3 primeiros, estão aqui 2 canais em português, tá? Sobre a indústria de jogos também. Agora, cursos na Udemy. A Udemy tem aquela pegada, você compra quando dá promoção. Tá acima de 25, tá caro, eu espero a promoção, tá? E aí eu boto no carrinho quando fica barato. Ficou R$ 22,90, opa, vem pro carrinho. Tá R$ 24,90 também vai, né? Por quê? Porque eles dão promoção o tempo todo, tá? Então, aqui estão alguns links de cursos que, na época que eu fiz a apresentação, estavam com esses nomes aqui, talvez tenham mudado os nomes, mas vocês podem testar depois os links. Esse aqui é um curso da Udemy, da Unity, com 120 horas, se eu bem me lembro. Aí o ruim só desses cursos assim muito compridos é que, na verdade, eles fazem as atualizações, mas eles não apagam o material antigo. Então, vocês vão perceber que elas estão assistindo material que é para a Unity da versão 2016 ou da 5, e aí depois vão ver a atualização para 2017. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas tem muito material aqui, muitos projetos diferentes, inclusive de jogos utilizando realidade virtual. Eu não coloquei aqui, mas eu fiz um projeto com aquele mesmo aluno, Hernando Carmo,
de um jogo chamado Space Racers, que utilizava realidade virtual. A gente ia apresentar numa das semanas nacionais no campus. No dia, infelizmente, não teve participação, porque todo mundo estava no minicurso, e aí a gente acabou não apresentando o projeto, né? Mas ficou bem bacana e funcional, né? Era um jogo de corrida espacial, usando realidade virtual, aqueles óculos usando o Android, né, o smartphone. Tem esse curso aqui de modelagem, tá? No Blender 3D. É interessante para quem tem uma pegada mais de interesse de aprender modelagem, ou para quem quer trabalhar com a Unity em jogos 3D e quer fazer sozinho, tá? Mas tem outras opções também. E esses dois aqui para quem quer trabalhar com a parte mais gráfica, principalmente esse último aqui que é voltado para pixel art para jogos, tá certo? Então, estão aqui alguns links da Udemy, e aqui o material que eu prometi sobre jogos no RPG Maker. Então, esses 8 links aqui mostram como criar o seu primeiro jogo no RPG Maker de uma forma bem simples, né? Descrevendo passo a passo tudo que o que tem na ferramenta. Esses 4 aqui mostram como criar um sistema de batalha diferente, porque o sistema de batalha dele é aquele de jogos de Super Nintendo baseado em turno. Ele mostra como fazer um sistema de batalha que a gente chama hoje de em tempo real, né? No próprio cenário, que chama de sistema de batalha ativo. Mas se você pegar os canais, desse aqui acho que é do canal do Honrado, e esse aqui do Zona RPG Maker, vocês vão ver muito mais material que eles publicam. Ambos são em português, tudo aqui é em português, tá certo? E vocês vão aprender muita coisa aqui, quem tiver interesse nessa área. Eu não estou trazendo hoje de Game Maker nem de Godot, porque eu não estudo ainda essas ferramentas. Então, eu preciso ver um pouquinho, conhecer essas ferramentas para poder recomendar material. Mas para quem quiser qualquer uma dessas aqui, né? Como eu falei, da Unity, o Blender, para pixel art pode usar o GIMP, tem uns materiais bem interessantes na internet, principalmente esses cursos aqui que não são muito caros, tá? Bom, e, claro, a última opção é por meio de grupo de estudos, a última, mas não a pior, pelo contrário, eu diria que é a melhor, por meio de grupos de estudos no IFES, tá? Então, aproveitem, quem tem interesse, forme grupo de estudos. Eu sei que Lagarto tem um grupo de estudos, Tobias Barreto, acredito por ter um público menor, ainda não temos um grupo de estudos formado, a gente formou um logo no início, mas os alunos foram se formando e a gente acabou desfazendo o grupo, mas assim, vale a pena, e eu acho que é interessante vocês estarem estudando, trocando essas figurinhas, principalmente se tiver algum professor no campus que possa apoiar. Quem é do campus Tobias Barreto, estamos aqui para isso. Quem for de outro campus e tiver dificuldade para conseguir um professor no campus, pode conversar também comigo. Eu não deixei aqui, mas eu vou dizer no final o meu e-mail, né, Cristiano, com H, né, que nem meu nome, .santos@ifes.edu.br, tá dito. Pode entrar em contato comigo, a gente de repente tenta fazer o grupo de estudos funcionar de forma online, né, para quem não é do campus Tobias Barreto, tá? Mas é importante isso, vocês estarem trocando figurinhas, estudando, praticando, até para perguntar, professor, que tipo de projeto você acha que a gente poderia fazer para quem quer fazer um MMORPG lá na frente? Para quem quer fazer um jogo de tiro em primeira pessoa? Ah, professor, eu quero trilhar uma carreira desse formato. Como eu disse, não teria como abordar tudo aqui. Vocês estão vendo o tempo que já tomou, né? Eu peço desculpas que eu já até estourei o prazo, né? Já são 10h20. Bom, se você precisar de mais material, tem sites com recursos gratuitos, músicas, efeitos sonoros, gráficos, etc. Sites onde você pode comprar por um preço muito acessível, bibliotecas de músicas, de efeitos sonoros, com dezenas de músicas ou efeitos sonoros, e vale a pena para quem está pensando em utilizar eles posteriormente em projetos comerciais, tá certo? Aqui as referências anteriores, na verdade, é o que estava antes. Eu atualizei, coloquei só essa daqui de material lá, né, que são aqueles links do início. Aliás, eu esqueci de colocar aqui, estou devendo, o outro link, né, do Olhar Digital, eu esqueci de colocar. Mas foram 2 materiais que eu utilizei para referências, tá? Vou deixar aqui agora o link para quem quiser anotar. É essa página, cristianosantos.com/jogos. Só clicar nesse link lá ou ir direto nesse site, que lá já tem os slides das palestras anteriores. E esse slide aqui eu já coloquei lá. Baixa o material, lá tem todos os links. O meu e-mail, como eu já falei, não está aqui, mas é cristiano.santos@ifes.edu.br. Pode mandar mensagem me perguntando. Peço desculpa se eu demorar um pouquinho, mas esse início de tempo de aula, a gente está todo mundo correndo, né? Com os materiais de turma, atualizando, etc. Então, às vezes a gente demora 1 ou 2 dias para responder, mas pode mandar perguntando qualquer coisa que eu vou responder também. E agora eu vou abrir para perguntas, né, pessoal? Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se alguém já perguntou aqui algo. Mostra o canal novamente, tá? Algum grupo de Zap, de Game Devs, ou no Twitter ou Facebook? Olha, no WhatsApp, você pode disponibilizar o slide, já tá nesse link aqui, ó. Esse slide já está lá, tá certo? Algum grupo de WhatsApp? Olha, teve um grupo que se formou de uma turma do Instituto Federal do Maranhão, quando eles estavam fazendo um curso FIC de jogos.
tá? Mas eu acho que o grupo, pelo que eu percebi, já está muito, muito parado. Eu acho que vale mais a pena, de repente, formar um novo grupo, né? Então, e isso é uma coisa importante para se observar, né? É bom entrar em grupos que são ativos, grupos que já estão desativados, às vezes não vale a pena tentar motivar, porque assim, se o pessoal parou é porque às vezes já perdeu o ânimo, a vontade, então forma um novo grupo. Então eu acho mais interessante formar um novo grupo, tá certo? Já falei dos slides, o meu e-mail, como eu falei, ó, é meu nome, né, que nem tá aqui, ó, é Cristiano, só que aí bota um ponto aqui, .santos@ifes.edu.br, né? Se vocês tiverem interesse em formar um grupo, né, quem for de Aracaju, Lagarto, etc., e Tobias Barreto, eu já sei de pelo menos 2 alunos que também têm interesse, a gente começa a formar um grupo, de repente, para trocar ideias online, no WhatsApp, etc., né? E a gente estabelece alguma forma aí de trabalho aí de estudo, né? Aí Plínio comentou aqui, show, professor Cristiano, como sempre, o senhor fala muito com muita propriedade. Falo muito, né? Desculpa, fala com muita propriedade, eu falei falo muito. Fala com muita propriedade sobre a indústria de jogos eletrônicos, é nítida e perceptível sua empolgação sobre o tema. Meus parabéns, belíssima e riquíssima apresentação. Obrigado. Eu peço desculpas que eu falo muito, mas é porque assim, a gente tem muita coisa bacana sobre a indústria, eu não queria deixar passar nada, e eu mesmo cometi a gafe de dizer que bastava 1h30, 2 horas de apresentação, mas eu espero ter passado aqui um pouquinho para vocês, e como eu disse, a cada vez estou tentando trazer algo melhor, né? Então estou avançando. Na próxima, de repente, quem sabe a gente não trabalha uma oficina em cima de uma dessas ferramentas, seja o RPG Maker, seja o Game Maker ou a Unity, né? Então a gente vai começar a entrar nesses nichos, né, de ferramentas, de estudar a ferramenta. Eu espero que a gente chegue nesse ponto agora, né? Que, aliás, eu já cheguei nisso antes. A gente já tinha feito isso quando tinha um grupo de estudos aqui no campus. Bom, pessoal, e aí? Dúvidas? Olha, o Mar já perguntou quem curte Terraria aqui. Cara, eu gosto, a ideia é muito boa. Tá certo, Terraria. Agora, sim, joguei pouco ele. Tenho aqui, meu filho também tem, eu acho que meu filho jogou mais do que eu, né? Mas eu gosto da pegada do jogo, é bem diferente também. Na próxima já estarei com RPG Mixado. Excelente. Eu posso fazer uma de RPG, como eu disse, RPG Maker é rápido de aprender. Uma oficina de 2 horas ou 4 horas, né, eu consigo trabalhar muitos dos elementos necessários para um projeto de vocês. Tá? Então, de repente, a gente pode fazer isso. Né? Já trabalhar com a RPG Maker aqui. Como eu disse, quem não pode pagar, pode pegar o VX Ace. Acho que é VX Ace Lite, o nome que é gratuito. Ele tem algumas limitações, mas dá para aprender. Aprendeu, entendeu como é que funciona a construção de um jogo com a ferramenta, aí você vê se vale a pena comprar. Professor, adorei essa palestra, estou muito mais enriquecido sobre o conteúdo de criação de jogos, despertou minha curiosidade, vou pesquisar mais. Ótimo, fico feliz, José Vitor, que ajudou de alguma forma, né? Ótima apresentação de Vitor Gabriel, obrigado. Mas se alguém ficou com alguma dúvida, pode falar, aproveita. Parabéns, ótima apresentação, obrigado mais uma vez. Professor, o que o senhor acha das empresas brasileiras de jogos? E a Lumen Games é a nossa representante sergipana. Será que vamos entrar no mapa com nossos jogos e contribuições? Cara, a Lumen, eu vou dizer, ela não tem a pretensão de visibilidade, ela tem a pretensão de trabalhar com projetos grandes. Então, assim, eles já estão crescendo bastante. Eles já pegaram projetos internacionais, inclusive, no passado, eu fui freelancer, eu participei de um projeto que eles estavam participando também, eu trabalhei na programação e ele na arte gráfica. Eles têm trabalhado com jogos também para publicidade de empresas grandes. Então, assim, a Lumen, agora é Lumen Games, antes era Lumen Tech, né? Não sei se ainda está como Lumen Tech. Eles cresceram muito e eu fico feliz de que nós tenhamos um representante tão forte em Sergipe, né? Várias empresas na época estavam querendo se formar e infelizmente não vingaram. Inclusive um colega meu começou uma proposta chamada Elfland Studios, participei com ele, mas infelizmente não conseguimos vingar. Em contrapartida, eu consegui uma oportunidade para trabalhar na época em Belo Horizonte, e isso me ajudou muito a aprender sobre o processo. Por isso que eu digo, aprendam enquanto criam, tá? Aprendam enquanto criam, isso é muito importante. Como eu tenho outros objetivos, vou ver se aprendo sobre só como hobby, eu acredito. Pronto, não tem problema. Olha, você pode começar aprendendo como hobby, de repente você pode se apaixonar e querer ficar. Mais uma dúvida aqui. O Eldo perguntou, RPG Maker MZ saiu ano passado. É melhor usar essa ou MV? Olha, se você for comprar
agora e você ver e achar o preço em conta, vale a pena, pode pegar a MZ. Pode pegar a MZ. A interface da MZ, a forma de programar, trabalhar com a MZ é igualzinho a MV. Ou seja, se eu fizer um curso na MV e você está assistindo e for trabalhar na MZ, você vai ver que vai muito pouca coisa mudar. A interface das duas são parecidas. Só que, se você preferir economizar, aí então eu pegaria a MV, tá certo? Por quê? Porque essa MV aí de R$ 50, ela já está vindo não só com o RPG Maker MV, como as outras ferramentas auxiliares que eu utilizei aqui no projeto. Eu utilizei o gerador de personagem para acelerar o processo. Se você não comprar com gerador de personagem, você não vai conseguir gerar novos personagens, vai ter só 4 ou 6 que já vêm lá prontos, o que é horrível. Então, tinha que ter essa ferramenta. Ah, mas teve que adaptar o gráfico. Adaptar o gráfico, como eu fiz para ele ficar alto, o personagem ficar grande, é muito mais rápido, muito mais fácil do que criar do zero. Tá certo? Então, quem não tem experiência, por exemplo, eu não sou muito experiente nessa parte de design gráfico, então quem não tem experiência consegue fazer isso. Criar do zero me daria muito mais trabalho, tomaria muito mais tempo. O RPG Maker MZ é o pacote ou não? Eu acho que não é o pacote não, viu? A MZ está R$ 47 a mais que a MV no pacote dito. Pronto, então, se o pacote, se esse R$ 91 for a MZ com as ferramentas, eu diria que tá bom o preço, poderia pegar. Tá? E como eu disse, não vai ser ruim para você aprender a usar MZ a partir dos materiais MV. A interface é praticamente a mesma. Procure na internet depois, RPG Maker MV versus RPG Maker MZ. Você vai colocar isso, acho que é do Zona RPG Maker, se você lembra, um vídeo, o cara abrindo as duas ferramentas e mostrando. A interface é quase idêntica. Então, você pode pegar um livro do RPG Maker MV, estudar e fazer. Quem quiser trabalhar profissionalmente com o RPG Maker, minha sugestão, começa aprendendo como ela funciona, os eventos, os comandos que tem nela, e depois começa a estudar JavaScript, porque é a linguagem que você vai utilizar para a parte de programação, se você quiser estender a ferramenta. Então, o RPG Maker, ele permite, a partir da versão MV, tanto MV quanto MZ, utilizar o JavaScript para estender a ferramenta. E isso foi uma sacada muito boa, porque ele exporta o código para a web. Então, como ele exporta para a web, JavaScript é aceito na maioria dos navegadores, então funciona perfeitamente, tá? Então, mexer com sprites é loucura no Mugen. Cara, Mugen, eu até vi na época, né, quando estava na época de faculdade, mas é muito trabalhoso se você quiser fazer um gráfico diferente. Se você for pegar o gráfico que já tem pronto na internet, só usar, beleza. Mas para você fazer os gráficos dos personagens inteiros ali, dá muito trabalho, né? Mas, se alguém tiver interesse de fazer um jogo nesse estilo, o Mugen é uma engine, um motor que você pode utilizar para criar jogos de luta, né? É um motor gratuito, tá certo? Então, vale a pena também. Quem quiser especificamente um jogo de luta, pode dar uma olhadinha na Mugen, tá certo? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Quem quiser pode perguntar, pode falar, tá certo? Tem outra plataforma para fazer jogos, tem o GDevelopers 5. Sim, eu não conheço quase nada dessa ferramenta, viu, Cleiton? Mas já ouvi falar sim dela. Eu já ouvi, não sei se é a que meu filho estava utilizando, eu vou dar uma olhadinha, eu acho que era a que meu filho estava utilizando, que ele fez um curso de programação que tinha uma pegada dessa parte de criação de jogos. É um editor online gráfico, né, que você, no caso, você vai arrastando os tilesets, coloca o personagem, configurando no ambiente web mesmo. Se for, talvez seja a mesma que ele está utilizando. Pronto, é a pegada... Ah, outra coisa, a mesma empresa que lançou o RPG Maker está com outro Maker agora. Só que eu não lembro agora o nome exatamente. Se eu falar, eu posso errar. Acho que é eGame Maker, alguma coisa assim. Eu vou dar uma olhadinha. Então, eles têm uma outra plataforma para a criação de jogos no 2D, o foco é em jogos 2D, que talvez seja interessante, até uma boa concorrente do Game Maker. Tá? Eu vou dar uma olhadinha nela depois e passo para vocês, eu vou colocar no meu site. Tá? Quem quiser depois pode entrar em contato comigo. Manda um e-mail para mim, que se a gente formar um grupo de estudos, ou pelo menos um grupo no WhatsApp para trocar ideias, né? E aí é bom porque, mesmo que o grupo não seja muito movimentado, sempre que eu for fazer uma palestra, uma oficina, ou que alguém souber de alguma palestra ou oficina, pode comentar lá, né? E a gente vai trocando essas figurinhas. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma outra pergunta, eu vou agradecer a participação de todos e vou encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Derek perguntou se vai ter lista de chamada. Derek, eu vou fazer a lista a partir de uma ferramentazinha que eu uso, do Google Meet. Google Meet
attendance list, que ele já gera a lista automaticamente, tá? Então, por isso que eu não passei lista para ninguém, tá certo? Quando terminar aqui, eu vou encerrar, ele me dá a lista, eu vou copiar o nome de todo mundo e vou encaminhar para a gerência de ensino para que possa encaminhar para os respectivos campi, tá certo? Bom, mas Machine Learning, ótimo, boa noite, gente, boa noite a todos, tá joia? Bom, muito obrigado a todos, viu, pessoal? Vou encerrar aqui agora, vendo aqui a gravação.